Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Guarani, Novo Horizontino. Muito boa noite para você que está ligado e acompanhando o futebol da CBN Campinas. Estamos chegando para mais um jogo pela 7ª rodada do Paulistão Série A1 2024 e a bola vai rolar daqui a pouquinho em Novo Horizonte para Novo Horizontino e Guarani. E você vai acompanhar em 99,1 FM e também no YouTube da CBN Campinas. Você pode inclusive participar com a gente. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para você acompanhar todos os detalhes aqui na CBN Campinas. Meu caro Antônio Lupe, as equipes estão definidas, não é, meu caro Antônio Lupe? Boa noite. Tudo bem, Cabela? Boa noite a você e a todos que acompanham mais uma jornada do Futebol Globo CBN. Guarani definido. Novo Horizontino também está pronto e escalado pelo técnico Eduardo Batista. Vamos lá então com os titulares que já estão em campo para a bola vai rolar daqui a pouquinho, meu caro Antônio Lupe. A ficha técnica. Guarani. Escalado e definido pelo interino Rodrigo Leitão. Claudinei Oliveira, o novo técnico do Guarani, acompanha o duelo dos camarotes do estádio Jorge Ismael de Biasi. O Guarani enfrenta o Novo Horizontino com 89 Vladimir no gol. Na direita 2 Heitor, 3 Léo Santos e 44 Márcio Silva. Na esquerda com a 16 tem o Helder. Meio campo 21 Lucas Araújo, 14 Camacho, 18 Matheus Bueno e 78 Regis. No ataque com a 20 Reinaldo e com a camisa de número 11 Derek. Novo Horizontino. 93 Jordi, 25 Luizão, 33 Renato Palme, 44 Chico, 22 Raul Prata, 8 William Farias, 28 Marlon, 10 Rômulo e 14 Danilo Barcelos. No ataque 30 Wagninho e 9 Neto Pessoa, técnico Eduardo Batista. A arbitragem do jogo. Guilherme Nunes de Santana é o árbitro, Alex Ang Ribeiro, o assistente 1, João Petrúcio, o 2 e no VAR, Márcio Henrique de Góes. Tá aí, portanto, definida a ficha técnica do jogo para Guarani, Novo Horizontino e Guarani. Você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. Meu caro Gabi Castro vai analisar, você tem 15 segundos para falar o que podemos esperar desse confronto entre Guarani e Novo Horizontino. Boa noite. Boa noite para você, Carlos Cabela, Antônio Lupe, Fábio Chaib. É um Guarani que tá perdido, que precisa se encontrar o quanto antes. 3 derrotas consecutivas, já teve 3 goleiros neste Campeonato Paulista, começou com o Pegorari e lesionou, depois veio o Douglas Borges e agora vem o Vladimir. Rodrigo Leitão muda o esquema do Guarani diante da equipe do Novo Horizontino, coloca 3 homens de meio campo, com o Lucas Araújo, com o Camacho, com o Matheus Bueno e o Regis fica na função desta armação. Então reforça o meio campo, um Guarani fechadinho para poder sair no contra-ataque com Derek e Reinaldo Cabelão. Muito bem, estamos aguardando o senhor Guilherme Nunes Santana, o árbitro do jogo desta noite em Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biasi. Mas já tivemos futebol aqui, inclusive da CBN Campinas, pelo Campeonato Paulista, não é, meu caro Fábio Chaib? Boa noite. Boa noite, Carlos Cabela, boa noite, ouvinte CBN. 7ª rodada que teve um jogo hoje, o empate entre Santo André e Palmeiras 1-1 no Bruno José Daniel. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani, Novo Horizontino. Futebol do CBN. Bola tá rolando, você tá acompanhando e pode ir participando através do nosso WhatsApp, o 991869070. Manda recado aí. Novo Horizontino já sai trabalhando, vem pro campo de ataque, Luizão. Carrega lá pela direita, um tapa da bola. Reita a lateral do campo, vem bola pra área. Passou por todo mundo do Guarani, bateu cabeça a zaga, chega por baixo pra fazer o corte. Aí sobe a bandeira, já dá um impedimento marcado no ataque da equipe do Novo Horizontino, meu caro Antônio Lupe. Mas acontece
que o destaque, o detalhe desse lance foi a zaga já, jogadores batendo cabeça na área, Lupe. Até porque tem uma mudança, né, no sistema defensivo. O Márcio Silva começa como titular pela primeira vez na temporada, o Léo Santos mantido, Rayano banco. O senhor Petrúcio de Jesus Santos, também conhecido como João Petrúcio de Jesus Santos, pegou a posição irregular do ataque do Novo Horizontino. Já sai jogando agora ali, vem pro campo de ataque, sobra de bola com o Novo Horizontino. Marlon recebe ali pela meia, o Heitor sobe de cabeça, briga pelo meio campo ali na chegada do William Farias, responde o Novo Horizontino, vem pro ataque, lado esquerdo, brecou, gingou, ali o Rômulo buscou espaço, tem marcação pra cima dele na roubada de bola e comete falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, na chegada ali, na tentativa de recuperação do jogador, que era o Rômulo, que estava no lance ali, acabou cometendo a falta, né, Lupe? A falta em cima do Matheus Bueno, camisa número 18, também uma cara nova no time titular. Ele volta à equipe na vaga do Anderson Leite, que fica como opção no banco de reservas. Toca a bola agora, ele vem para o campo de ataque com o Derek, recebe lá na ponta canhota, renta a lateral do campo, ele faz o domínio, devolve no sistema ali de meio campo com o Camacho, tenta um tapa na bola pela meia, vem Regis, faz o toque por baixo, tenta a tabela, briga pela bola, mais uma vez Camacho, Regis, só domina, vai pra finta, caiu no gramado, pediu falta, reclamou de novo, uma barbaridade dele, reclama o Regis. O zagueirão chega, dá um bico na bola, já bota o Novo Horizontino no ataque. Rômulo toca na bola, faz abertura pelo lado esquerdo, quem chega é Barcelos. Danilo Barcelos de perto da canhota, levantamento na área. Marlon tocou de primeira. A verdade é que chegava ali pelo meio era o Neto Pessoa. Ele tentou, eu não sei se ele tentou bater pro gol, se ele tentou dominar ou se ele tentou tocar pra alguém, porque a bola saiu esquisita e foi pra fora, viu, Lupe? Eu fiquei com a sensação que ele tentou o domínio, né? Só que a bola acabou pegando ali próximo ao calcanhar e se perdeu pela linha de fundo, desperdiça uma oportunidade de ataque a equipe do Novo Horizontino, que busca reencontrar o caminho das vitórias no campeonato estadual. Meu caro Gabi Castro, muitas mudanças aí feitas aí pelo Rodrigo Leitão, e eu até acredito que já tem um dedinho do Claudinei Oliveira aí, mas mudanças, por exemplo, na zaga o Rayano vinha mal, na minha opinião. Acabou mudando, né? Aí volta o Matheus Bueno. Eu prefiro o Matheus Bueno que o Anderson Leite. Já é uma outra opinião oposta. Mas teve mudanças. O que você achou das mudanças do técnico? Eu acho que mudanças necessárias, né? Porque o Guarani já vinha de uma reta final de Campeonato Brasileiro da Série B muito ruim e um início de Campeonato Paulista também. E aí, com a saída do Humberto Louser, você não pode escalar mesmo a equipe. Então, de fato, ele congestiona um pouco mais o meio-campo, desfaz o esquema com 3 atacantes que não estava funcionando, coloca 3 homens de meio-campo, Lucas Araújo, que é mais um volante, Camacho e Matheus Bueno sabe fazer, e o Regis precisa ser esse condutor. A ver a posição do Reinaldo e do Derek jogando com 2 atacantes. Mas num primeiro momento gosto da formação do Guarani, congestionando um pouquinho mais de meio campo, tentando organizar um pouco a casa. Cabela. 0-0 o placar do jogo, pois não, Lupe? Depois do ataque. Guarani vem pro campo de ataque com o Reinaldo, aberto lá pelo lado esquerdo, ele vai pro gramado, pede falta, marcação é forte pra cima dele, o árbitro acompanha e dá só tiro de meta que favorece a equipe do Novo Horizonte. Não deu escanteio, é isso? Não deu tiro de meta. Só tiro de meta, viu, Lupe? E uma informação ruim pro torcedor do Guarani, o Bruno Mendes, que saiu ainda no primeiro tempo no duelo contra a Inter de Limeira, passou por exames, teve uma lesão no tendão de Aquiles, vai precisar passar por cirurgia e o tempo de recuperação é de aproximadamente 6 meses. Meu Deus do céu, que zica, hein? Vem pro ataque, Vagninho com a bola dominada lá pela direita, chega por baixo para fazer o corte, o Helder. Bota a bola para fora em arremesso manual que favorece o Novo Horizontino, tem pressa o Novo Horizontino. Vem bola pro ataque, Vagninho levantou na área, passou por todo mundo, não passa pelo Heitor que faz o corte. A sobra de bola mais uma vez é com o Luizão que vem pro campo de ataque, já dá um tapa na bola lá pela direita, vai trabalhando por ali o Raul Prata, fez a tabela, chega a zaga do Guarani para fazer a roubada de bola, vem pela meia. E a falta anotada ali pelo meio campo, favorecendo a equipe do Guarani. É falta em cima do Lucas Araújo, é falta para o Bugrão, Lupe. E a falta foi do Raul Prata, deu aquele leve toque por trás do Lucas Araújo, praticamente no centro do campo. O árbitro, perto do lance, pegou a falta a favor do Guarani, já cobrada. Já cobrado, vem bola para o campo de ataque, lançamento feito. Tentava o lançamento ali pelo lado direito, ali o Heitor. Quando ele tenta, na verdade era o Matheus Bueno, e quando ele tenta fazer o lançamento, a bola bate ali, parece que é o Barcelos que caiu ali, pegou na caixa de ferramenta, conhecido também como playground, enfim, Lupe, pegou lá. E é um detalhe importante que não tem ninguém próximo, né? O massagista nem chega perto, não, essa hora o ele massagista só lá no observa, vai jogando água pra todo mundo, pra ver se alguém soluciona o problema do Danilo Barcelos, que a bola pegou ali nas partes íntimas do camisa número 14 do Novo Horizontino. E uma bolada dessa fica doendo ao redor do umbigo uma semana, rapaz.
5:40 é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Guarani no ataque, fez a tabela, abertura pela direita com o Reinaldo. Preparou o cruzamento, finta bonita, ajeitou mais atrás. Quem se apresentou? Matheus Bueno, bateu rasteiro em cima da zaga. No bate-rebate, sobra de bola mais uma vez com a equipe do Bugrão. Carrega pelo lado direito com o Reinaldo. Vem cruzamento para dentro da grande área. Zaga do Novo Horizontino faz o corte. Bola subiu, desceu, brigou ali pela meia. O Matheus Bueno vem ali no campo de ataque. O Léo Santos estava lá na frente da grande área, quase atacante, o zagueirão da equipe do Guarani. Roubada de bola do Novo Horizontino, tentava o Rômulo sair jogando. Quem chega por baixo para fazer o quarto é o Heitor, bota a bola para fora. É Manual que favorece o Novo Horizontino. É pelo lado esquerdo ali, o Marcelo vai se ajeitando, tá tudo bem com ele. Já faz o arremesso para começar de novo lá no sistema defensivo com o Chico. Domina o Chico, toca na bola ali com o Renato, já encontra o Luizão aberto lá pela direita. Vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino no sistema defensivo, vai buscando alguém para fazer o passe. O Guarani começou atiradinho para cima do Novo Horizontino, hein, Gabi? Boa postura, né? Então, além de taticamente ser uma equipe diferente daquilo que a gente estava vendo nas últimas rodadas, a postura do Guarani precisa ser diferente também. E não fica esperando o Novo Horizontino, não. A gente vê o Novo Horizontino tocando a bola, mas tem pelo menos 5 jogadores do Guarani no campo de ataque. Então, é uma marcação um pouquinho mais para frente. Isso é interessante para deixar o Novo Horizontino desconfortável e forçar essa saída de bola com os zagueiros. Trabalha a bola Marlon, toca na bola com o Raul Prata lá pela direita, já faz o domínio, devolve pela meia com o William Farias, ajeita a bola na perna direita, faz a finta, carrega, vem no bico da grande área, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, chega o jogo, Bugrão tenta sair jogando e agora uma falta, e agora os jogadores vão pra cima, esquentou o clima ali, vai pintar cartão pro jogador do Novo Horizontino, tem jogador do Guarani caído e jogador do Novo Horizontino amarelado, meu caro Antônio Lupe. O cartão amarelo é pro Renato Palme, zagueiro, camisa 33, fez a falta por trás do Regis, o camisa número 78 ficou caído no gramado. Jogadores do Guarani pressionaram o árbitro que aplicou o primeiro amarelo do jogo. Camisa 33, Renato Palme, zagueiro do Novo Horizontino. Uma paulada ali também, hein? O cara chegou chegando ali, chegou atrasado, só achou o pé do jogador do Guarani só. Foi uma marretada ali no tornozelo do jogador do Guarani. Tá tudo bem com ele já tá em pé, já tá ok, tá tudo certo. Era o Regis. Tá tudo bem com o Regis. 0-0, 8 minutos é o primeiro tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani na saída lá pelo lado esquerdo com o Helder. Perde a canhota, enfia o pé na bola, joga pro campo de ataque, lançamento é pro Derek. A bola quicou no gramado, o Luizão chega, o toque de cabeça que vem rasgando por baixo é o Renato Palme. Dá um bico na bola, mas o árbitro pega a falta do Derek pra cima do Luizão. Outra falta no jogo, jogo faltoso, aliás, várias faltas em apenas 8 minutos. Mais uma, essa é pro Novo Horizontino. Já cobrado lá dentro da grande área. Renato Palme recebe, fez o passe pelo lado esquerdo com o Chico. Quem vem buscar o jogo é Marlon, já faz o domínio na perna direita, encontra o William Farias ali do lado, deu um tapa na bola, joga para o campo de ataque, vai para a tabelinha ali com o Vagninho, Marlon recebe de volta, fez o passe à frente, tentava o toque curtinho, na chegada do Neto Pessoa, zaga do Guarani, bem posicionada ali para fazer o corte, na recuperação de bola, sobra lá pelo lado esquerdo com o Helder, mais uma vez para a equipe do Bugrão, que bota a bola no campo de ataque, o Helder gosta também de uma bola lançada para ninguém, hein, o Gabi? Mas aí também não, isso não pode acontecer, né, o Guarani rifar a bola do jeito como ele fez, porque tava saindo o Rez jogando centralizado, essa saída de bola do Guarani estava acontecendo, esse chutão aí complica. Passamos de 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Rola a bola o Marlon ali pela intermediária para a equipe do Novo Horizontino. Não tapa na bola pelo lado esquerdo com o Danilo Barcelos. Recebe na perna da canhota, faz o passe ali pela intermediária. Rômulo recebeu, dominou, bateu, explodiu em cima da marcação. Era o Heitor que chegava na cobertura. Sobrou com Raul Prata, cruza na área, desvio de cabeça para fora. Neto Pessoa subiu ali na marca do pênalti mais ou menos para fazer o desvio, a bola foi para fora, só tiro de meta para o Bugrão, Lupe. E o Neto Pessoa aplaudiu a jogada que aconteceu pelo lado direito, o cruzamento na cabeça do camisa número 9 do Novo Horizontino, que testou por cima da meta do Vladimir. Neto Pessoa, que ano passado e também no ano retrasado fez muitos gols com a camisa do Vila Nova. 9:50 desse primeiro tempo, lançamento feito no ataque do Bugrão, chega por baixo lá para fazer o corte o Renato Palme, bola recuada lá com o goleiro Jordi, dando espaço para o campo de ataque, lançamento feito, quem sobe é Léo Santos para fazer o corte de cabeça, a bola subiu, voltou, bem mais uma vez do Novo Horizontino, ela vai para fora, tentava ali o Rômulo pelo lado esquerdo de ataque do Novo Horizontino, a bola foi para fora, só manual, que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, é a 7ª rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. Jorge Ismael de Biasi é o estádio e o placar é da CBN. Guarani! 0 para o Bugrão, vem pro ataque, lançamento feito para a área, sobe o goleiro.
Uma bola meio que recuada, esquisita ali, quase que pega o Jordi de calça na mão. 0 pro Guarani. Novo Horizontino. 0 também para o Tigre de Novo Horizonte, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. No clássico de Santa Catarina, o líder Criciúma bateu o Avaí por 3-2 na ressacada. Um dos gols do Tigre foi do atacante Felipe Viseu, que passou por uma situação muito chata nesta tarde. O pai dele morreu, ele ficou sabendo disso na concentração da equipe, pediu para jogar, se emocionou bastante após o jogo e disse que vai continuar dando alegrias a seu pai. Novo Horizontino pro ataque, lançamento feito lá pela direita. E cruzamento para a área, o desvio ali do Vladimir, todo mundo fica pedindo uma saída de bola. Parece que deu só escanteio, né, Lupe? Aparentemente só o escanteio, né? Mas a bola realmente, ela aparentemente saiu com um todo, né? O jogador do Novo Horizontino meio que sem ângulo chutou. O goleiro, o Vladimir, fez a defesa e é escanteio pro Novo Horizontino. Tava valendo tudo isso. Segue o Novo Horizontino no ataque. É lá pela direita, pintou o cruzamento para dentro da grande área, desvio de cabeça, pega Vladimir. Sobe ali o Renato Palme para fazer o cabeceio sozinho ali entre os zagueiros. Fez o cabeceio, o Vladimir chama a atenção de todo mundo ali, porque a zaga do Guarani tá doidinha para bater a cabeça, hein, meu caro Gabi Castro? E acho que a gente precisa pontuar. Neto Pessoa ganhou todas até agora do sistema defensivo do Guarani, 2 para cima do Márcio Silva e 1 para cima do Heitor, lateral direito, e a diferença de tamanho é muito grande. E o Guarani precisa prestar atenção no posicionamento do Vagninho, porque ele se movimenta muito. Ele acaba recuando e aí torna um jogador a mais no meio-campo. Alguém precisa acompanhar. Então, é um início de jogo regular do Guarani, mas precisa prestar atenção, principalmente defensivamente. Detalhe. Poisão, fala, Lupe. E o técnico Eduardo Batista tem um cara que conhece muito bem o Guarani no banco de reservas do Novo Horizontino, Benhur Moreira, que era auxiliar da comissão permanente do Bugre. Até o início da temporada, ele aceitou o convite do Novo Horizontino e está passando instruções para o técnico Eduardo Batista no banco do Novo Horizontino. 12 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem Lucas Araújo com a bola dominada, campo de ataque, lado esquerdo, deixa do lado curtinho. Vai por ali mais uma vez, vem chegando Camacho, fez a tabela, bola enfiada pelo meio, a zaga do Novo Horizontino faz o quarto, Camacho vem por baixo no carrinho. Ele acerta a bola, mas acerta o jogador do Novo Horizontino também, que fica caído. Me parece que é o Vagninho que tá no lance ali, viu, Lupe? E o Neto Pessoa reclama com o árbitro. Queria o cartão amarelo pro Camacho, camisa número 14, porque realmente ele atingiu ali meio que sem querer o Vagninho. Ele atinge a bola e depois o tornozelo direito do atacante do Novo Horizontino. O árbitro apenas leva na conversa e não aplica o cartão amarelo pro camisa número 14 do Guarani. 13 minutos e meio, 0-0 o placar do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Guarani vai brigando pela bola, por cima, o Renato Palme de cabeça faz o toque, ela sobra com o Marcelo, joga no Marlon, faz o domínio ali na frente do Regis, dá um tapa na bola lá pela direita com o Vagninho, já domina a bola, atravessa a linha de cruzado do campo, vem carregando o Tigre de Novo Horizonte no campo de ataque, Marlon, mais uma vez ficou com ela, foi pra finta, Raul Prata escapou bem na marcação, invadiu a área pela direita, bola rolada pra trás, a batida, meu Deus do céu, Vagninho. Ele enfiou o pé na bola, mas pegou tão embaixo dela que ela saiu fora do estádio essa, viu, Lupe? E se saiu fora do estádio, uma curiosidade do Jorge Ismael de Biasi, ele fica na cidade, mas no limite da cidade. Do lado onde a bola acabou caindo, é um sítio, uma fazenda. E se foi lá, uma hora dessas, a bola não volta mais, porque todo mundo já está dormindo. É a fazenda da família de Biasi. Família Biasi, isso mesmo. Exatamente, a família Biasi tem a fazenda ali, tem a usina e tudo mais por ali. A bola caiu lá na usina. Toca a bola, a equipe do Novo Horizontino desce para o campo de ataque mais uma vez ali com o Marlon. Mais atrás, recua, vem trabalhando com o Chico, encontra o Renato Palme, já deixa curtinho ali pela meio, o William Farias, fez o toque com o Luizão na direita, vai tocando a bola, a equipe do Novo Horizontino, tentando chamar o Guarani para sair ali da tranca que tá armando a equipe do Guarani ali no sistema defensivo. Vem pro ataque, Novo Horizontino, lançamento feito. Quem sobe para fazer o corte é o Heitor. Dá um tapa na bola, tira o perigo dali, Camacho de cabeça escora, mas ela vai na coxa do Luizão que domina, coloca no gramado, devolve no campo defensivo. Mais uma vez ali com o Renato Palme. Ele abre pelo lado esquerdo com o Chico, domina a bola, fez o toque com o Danilo Barcelos, rola a bola ali pela meia, trabalha com o Marlon, é o armador. Todas as bolas passam por ele, todas, sem exceção. Tá ali pela meia mais uma vez o William Farias.
deu um tapa na bola lá pela direita com Renato Palme, dominou, colocou no gramado, vem Novo Horizontino, cruzamento na área, sobe, Márcio Silva de cabeça para fazer o corte, Marlon já escolhe de cabeça pela esquerda, mais uma vez vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino, Marlon toca na bola, vem pela meia, Rômulo, deu um tapa nela, faz a abertura, lá na meia direita, Vagninho mais uma vez, dominou, rolou, Raul Prata, devolveu o Vagninho, bico da grande área, faz o break, olha o quem? William Farias, começa com o Luizão, o zagueirão que vem pro ataque, encontra o outro zagueiro que é o Chico, já toca no Marlon, fez o passe, como toca a bola essa equipe do Novo Horizontino, lado esquerdo, Danilo Barcelos, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol! Era o Vagninho que chegava mais uma vez no ataque, dessa vez foi pra cima do Helder, subiu de uma testada na bola, a bola foi pra fora, Lupe. Daí o Helder reclamou com os companheiros porque ninguém avisou que o Vagninho chegava nas costas do lateral esquerdo do Guarani. Ele subiu no terceiro andar, cabeceou pro chão, pra sorte do Bugre. A bola não tinha direção do gol, se perdeu pela linha de fundo, mas mais uma vez, pane defensiva no Guarani. Regis está agachado, conversa com o árbitro, o jogo tá parado. O Cabela. O repertório do Novo Horizontino é gigante, o Gabi. E o Novo Horizontino colocou o Guarani na roda, né? 2-3 minutos tocando a bola, a marcação do Guarani não achava onde estava a bola, sempre tinha alguém livre do Novo Horizontino. Então é algo que hoje o Leitão, né, que é o treinador do Guarani, o Rodrigo Leitão, precisa ficar atento, porque é uma equipe que gosta dessa posse de bola, que tem bastante movimentação e por pouco não encontrou espaço. Novo Horizontino já domina a bola de novo, bateu o tiro de meta, foi lá pro ataque, lá no ataque Novo Horizontino já faz o domínio, para sair jogando mais uma vez com o Luizão, lá pela direita ele rola a bola com o Raul Prata, rente lateral do campo, o Prata vem com ela dominada, encontra o Farias ali pela meia, William Farias protege, domina, marcação encosta, ele devolve, sistema defensivo, o Renato Palme já dá um tapa na bola pela esquerda, na esquerda quem vem trabalhando a saída de bola mais uma vez, vem pro campo de ataque é o Chico, toca no Marlon, Marlon encontra o Rômulo, pela meia esquerda, Rômulo vai pra finta, foi programado, ficou caído, camisa 10, tá pedindo ali uma falta, o árbitro manda seguir o jogo, a bola vai lá no ataque do Guarani com o Derek, lado esquerdo encarou a marcação do Luizão, puxou pela meia, bola rolada, Regis de frente pra grande área, Matheus Bueno recebeu, dominou, bola enfiada na área, girou, Reinaldo bateu em cima do zagueiro. Mas já subiu a bandeira, o impedimento marcado no ataque do Guarani, impedimento do Reinaldo, Lupe. E eu fiquei com a sensação que quando o Reinaldo foi virar pra chutar, o joelho ficou preso no gramado. No momento em que ele pede pro árbitro esperar um pouquinho, ele coloca a mão no joelho direito, estava em posição irregular, o camisa número 20 do Guarani, o Reinaldo. A finalização foi forte, só que foi travada. O ataque já estava impugnado. E faltou confiança pro Regis nesse lance. Livre de marcação. O Guarani ainda não testou o goleiro Jordi. 18 minutos. Finaliza, tá livre de marcação. Até para tirar um pouco da ansiedade, faltou finalizar. Preferiu tocar pro Matheus Bueno, que também não finalizou. Tocou pro Reinaldo. Tava em posição irregular. Então, falta isso um pouco pro Guarani também. Chegou perto ali da grande área, da meia-lua. Finaliza, vai tentando criar oportunidades. O Guarani finaliza muito pouco. Detalhe, diga. O Rômulo tá caído, camisa 10 da equipe do Novo Horizontino. O departamento médico do Tigre de Novo Horizonte no gramado para atender o camisa número 10. Um detalhe importante, né? O Rômulo, ele vai vestir a camisa do Palmeiras depois do Campeonato Paulista. Quem confirmou a informação foi o português Abel Ferreira em entrevista coletiva que aconteceu nas últimas semanas. Pois é, e essa entrevista, quando ele fala do Rômulo, ele quebra toda a diretoria do Palmeiras que estava preparando o anúncio do novo atleta. O Abel Ferreira solta no meio da entrevista, depois ele percebe que ele fez a cara, que ele tenta consertar, mas não quando ele viu já era tarde. Até porque o marketing é muito importante hoje em dia, né? Cercado de mistério para anunciar jogador, e o Abel Ferreira já lançou que Brasileirão da Série A, o Rômulo estará no verde. E palmas pro Rômulo, né, que mesmo vendido ou negociado, ainda veste a camisa do Novo Horizontino. Por exemplo, no lance desse, poderia ter se machucado gravemente, mas não, tá lá, tá jogando. Quem paga o salário do Rômulo é o Novo Horizontino até tal dia, e depois o Palmeiras vai honrar com os compromissos, mas muito profissional o Rômulo. É isso. Sai jogando Novo Horizontino, lá no campo defensivo, o Rômulo tá fora do campo. Foi atendido, saiu do gramado, tá lá fora esperando para poder voltar dentro de campo. Parece que tá tudo bem com o camisa 10 do Tigres de Novo Horizonte. Toque marcando 20. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Série 1, Campeonato Paulista, 7ª rodada. Placar CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Novo Horizontino! Também 0 pro Novo Horizontino, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Mais cedo no ABC Paulista, empate entre Santo André e Palmeiras 1-1. Na quarta-feira, 8ª rodada, tem início a 8ª rodada com São Paulo e Santos no Morumbis, e a Ponte Preta vai até Bragança Paulista para pegar o Bragantino no Nabi Abichedi. Futebol Globo CBN. Novo Horizontino chegava no campo de ataque ali pelo lado esquerdo, chega por baixo o Heitor, dá um bicão na bola, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino lá no campo de ataque. Não dá para ver. Agora deu. Agora volta o jogo, né? Normal, né? Mostra os técnicos. É o novo normal. É o novo normal da situação. Olha o Novo Horizontino, bola na área, Rômulo brigou, sobrou, Vagninho bateu cruzado. Passa à frente do gol, ela vai saindo lá do outro lado em arremesso manual. Pegou mal o Vagninho na bola, mas estava bem marcado ali, né, Lupe? Estava bem marcado, né? Tinha ali a marcação do jogador da equipe do Guarani, se não me engano era o Camacho, que estava por ali. Ele tentou bater pro gol, só que pegou errado, pegou torto. A bola foi se perder lá do outro lado em linha lateral. Mas vamos ser repetitivo, mas o Novo Horizontino chega muito mais que o Guarani e com muito mais perigo, meu caro Gabi Castro. E agora foi a vez do Neto Pessoa ganhar do Léo Santos, por isso que a bola chegou até o Vagninho, que pegou mal nela, desperdiçando oportunidades. Então assim, até os 12 minutos, eu gostei da postura do Guarani, não fazia uma marcação-pressão, mas era uma marcação mais adiantada, pegando a saída de bola do Novo Horizontino com 4, 5 jogadores, povoando o meio-campo. A partir dos 12, 13 minutos, Novo Horizontino mais incisivo na partida, tocando mais a bola, envolvendo a equipe do Guarani, que daí se perdeu em campo. Acho que tem a questão do entrosamento também nessa nova formação, um 4-4-2, com 4 homens no meio campo e deixando o Reinaldo e o Derek para o ataque. E aí é um Guarani que sentiu muitas dificuldades e o Novo Horizontino foi perdendo chances, já 5 finalizações até aqui. E se você, Lupe, passou agora há pouco uma notícia triste para o torcedor do Guarani em relação a Bruno Mendes, você pode dar mais uma, provavelmente amanhã, do Derek. O Derek sai mancando, já fez o sinal, né? O Regis, na verdade, fez o sinal de substituição, o departamento médico também. O Derek sai mancando, pela leitura labial, ele disse algo parecido pro Regis, abriu. Ou seja, deu aquela esticada no músculo e por isso o Derek tá indo embora, mancando agora, tá no carro maca, tá indo embora o camisa de número 11, Derek machucado. Vem pro jogo Pablo Tomás, camisa número 7, Pablo Tomás com a 7 vem pro jogo, mudança forçada do técnico interino Rodrigo Leitão, Derek sai machucado. Quando a fase é ruim, as lesões assombram, né? Então é Mike machucado, é Bruno Mendes machucado, Derek sai machucado no primeiro tempo. Isso é muito prejudicial para a equipe, para o treinador que vai tentando encontrar uma formação. E vários jogos nós vimos e comentamos, o Gabi participou de alguns, o Lupe também, que a gente comentava, o Derek tá jogando arrebentado, tão cansado que ele está, mas não era substituído. Sim, sem dúvida. Derek. Foram vários jogos que aconteceu isso. Em várias posições, porque Exato. ele jogou centralizado como centroavante. Hoje ele estava jogando na ponta esquerda. Então ele é um jogador que a cada momento ele está numa posição do campo, mas hoje ele estava ajudando a puxar contra-ataque e entra o Pablo Tomás, que tem uma característica diferente, mas vai precisar dessa velocidade também para puxar contra-ataque junto com o Reinaldo. Contra o Corinthians, na primeira rodada ele já dava esses alertas, né? Sim. Foi um jogo bem desgastante. O Marlon tá caído. Bota a mão ali na cabeça também, uma mão na cabeça, outra mão na canela. Uma mão vai na cabeça, outra mão vai na canela. E o jogo tá parado. E agora a gente faz o quê? Agora a gente fala aí os bloquinhos de carnaval desta terça-feira na região metropolitana de Campinas. Serviço na CBN Campinas. Que beleza. 24 minutos e meio, o jogo tá parado, o árbitro tava lá no campo defensivo do Novo Horizontino, parou lá para ver a situação do Marlon, que já vai se levantando, tá tudo bem ali com ele, pelo menos parece, né? E ele não deu a falta, né? Ele parou o jogo pro atendimento do Marlon, que não precisou a entrada do departamento médico, por isso bola ao chão a favor do Novo Horizontino, que tinha posse. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Danilo Barcelos recebe do lado esquerdo, enfia o pé na bola, na perna da canhota, inverte a jogada lá do outro lado pro Raul Prata. Ele vem brigando, vem o William Farias também brigando pela bola, a bola subiu, desceu, o Guarani faz a roubada, vem pela meia, apresenta bem ali o Luizão, antecipou para fazer o corte. Ele cortou como zagueiro e passou como zagueiro, passou mal, sobra de bola ali com o Regis, vem pro campo de ataque, escapou bem da marcação, o Regis abriu lá pela esquerda, Pablo Tomás, primeira participação dele, ajeitou, preparou, bateu, espalma o goleiro! Jordi, defesaça do goleiro do Novo Horizontino, defesaça do goleiro do Novo Horizontino, safa-se a equipe de Novo Horizonte, numa jogadaça do Pablo Tomás, Lupe. E foi a primeira participação dele no jogo, né? O Pablo Tomás recebeu a bola do lado esquerdo do campo, trouxe para a perna direita e bateu no canto para boa defesa do Jordi. Na sequência, o Heitor ficou com a sobra do lado direito e foi agarrado pelo Rômulo, camisa número 10, é falta pro Guarani no campo de ataque, vem bola na área do Tigre. É pela direita, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali do lado direito, quem vai se ajeitando lá para fazer a cobrança é o Heitor, tá todo mundo lá no meio da grande área, hein, todo mundo lá, jogadores do Novo Horizontino, tem jogadores do Guarani, vão se posicionando porque vem bola pra grande área, torcedor do Bugrão, aumenta o volume do sonzão da CBN, é falta para o Guarani, é do lado direito, vem bola pra grande área, 26,5 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Reinaldo e Regis, a dupla Rerê na cobrança, Reinaldo e Regis, autoriza o árbitro, Regis na bola, perna da canhota, bateu fechado, baixinho, primeiro pau, facilita pra zaga fazer o corte, o Marlon tenta evitar a saída, não consegue, a bola vai pra fora, escanteio anotado, ou a falta anotada em cima do Barcelos, hein, Lupe? Fiquei com a sensação que ele marcou a falta em cima do Barcelos, quando ele foi fazer o corte, o desarme foi empurrado dentro da grande área. Bola a favor do Novo Horizontino, que empata com o Guarani 0-0. Agora o Regis não pode cobrar uma falta assim, Gabi. Ele tem a esperteza suficiente e a técnica para cobrar essa falta. Vou colocar um pouquinho ainda no ritmo, é um jogador que está ganhando a titularidade, um jogador que está voltando. Por ritmo. Mas que precisa, de fato, melhorar ainda mais sem os principais jogadores, sem Bruno Mendes, sem o Derek. A responsabilidade do Regis no Guarani aumenta. O Bugrão faz a recuperação de bola no campo defensivo ali pela intermediária com o Lucas Araújo, já toca do lado direito. Heitor, bota na meia, vem trabalhando a série bola, Matheus Bueno, tenta a finta, chega por baixo a marcação. O Heitor tentava a tabela, Matheus Bueno vai programado, é falta que favorece a equipe do Guarani. Ali pela direita é falta que favorece a equipe do Bugrão. 27 minutos e 50, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida entre Guarani e Novo Horizontino no Jorge Ismael de Biasi, você acompanhando aqui no somzão da CBN Campinas. Trabalha a saída de bola, Márcio Silva, lá pela esquerda ele breca, olha, rola a bola lá com o Helder ajeita a bola perto da canhota, o Marlon encosta na cobertura, devolve no Márcio Silva, o Márcio encontra aberto ali à frente da grande área, livre de marcação Léo Santos, já toca no Heitor pela direita e bota a bola no campo de ataque, lançamento feito, de cabeça, sobe para fazer o quarto o Barcelos, no bate e rebate, chega o Chico na marcação para cima do Reinaldo, toca na bola, Reinaldo fica pedindo falta, o Novo Horizontino vem com ela dominado, o Vagninho tentava a finta, chega a zaga do Guarani, faz a roubada, no bate e rebate, a bola na área, sai o goleiro Jordi ali nos pés do Reinaldo para fazer a defesa, porque o zagueiro esperou o goleiro esperou o zagueiro, quase que o Reinaldo se dá bem, viu, Lupe? E o passe do Regis por elevação praticamente deu uma pane no sistema defensivo do Novo Horizontino, tanto é que os zagueiros bateram cabeça, o Jordi não sabia o que fazer, quando viu o Reinaldo estava muito próximo dele, saiu e fez a defesa, mas belo passe do Regis por elevação na tentativa da finalização do Reinaldo. Quase meia hora de jogo deste primeiro tempo, tá 0-0, vem pro ataque Chico, rola a bola com Barcelos, ali pela esquerda Danilo Barcelos, perto da canhota, faz o levantamento, o Léo Santos de cabeça corta, no bate e rebate a sobra com o William Farias, devolve lá pela direita com o Luizão, o zagueirão que vem pro ataque, mais atrás o Renato Palme, ele é o último jogador do Novo Horizontino, depois só tem o goleiro, hein, toca na bola pro Marlon, vem buscar a jogada para fazer a armação, tenta o lançamento, lança errado, nos pés, ficou fácil ali pro Reinaldo, faz o domínio, recua. Lá com o zagueiro Léo Santos para começar de novo a equipe do Bugre. 29,5, 0-0. Toca a bola Guarani. Rola a bola mais uma vez a saída do Léo Santos. Fazendo a finta ali para cima do Neto Pessoa. Perigosamente. Aí fez a finta. Tentou evitar a saída, não conseguiu. O lançamento. A finta foi linda. O lançamento foi péssimo lá para o Pablo Tomás. Bola fora, arremesso manual para o Novo Horizontino.
Tem pressa na cobrança o Tigre de Novo Horizonte. Vai jogando a bola no campo de ataque, vem trabalhando mais uma vez a equipe do Novo Horizontino. Ali, sobre a linha divisória do gramado, o passe é feito pelo Renato Palme. Bota a bola pela esquerda com o Danilo Barcelos. Ajeitou no gramado, preparou o cruzamento lá no meio da área. Sobe a zaga para fazer o quarto e tiro perigo. Danilo Barcelos briga pela bola, Reinaldo leva melhor, toca do lado, faz a tabelinha com o Heitor. Foi pro gramado, pede falta, o árbitro para, pega a falta, é falta do Barcelos pra cima. Me parece que é o Heitor que tava no lance ali, Lupe. Era o Matheus Bueno, camisa número 18. O Matheus Bueno ficou bravo porque pediu um cartão amarelo e o Danilo Barcelos ficou bravo com a marcação da falta. Era o Barcelos e o Rômulo. Os dois estavam ali próximos ao Matheus Bueno, é falta pro Guarani do sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 7ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani 0. Novo Horizontino 0 também. Fábio Scheibe. Central da Bola. Notícia ruim para o São Paulo. O Wellington Rato será desfalque para o técnico Thiago Carpini nas próximas rodadas. O meia, que deixou a equipe ainda no primeiro tempo na derrota para a Ponte Preta, teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. O tricolor não divulgou o tempo de recuperação. Passamos de 31 minutos, o Guarani toca a bola no campo de ataque, tabelinha, Matheus Bueno recebeu, dominou, tentou o passe ali pelo lado direito, chega Rômulo para fazer o corte, Matheus Bueno chega para cima, comete falta e toma cartão. Esquenta o clima, o Danilo Barcelos vai para cima dele, o Marlon também vai para cima dele, o Rômulo fica caído, o clima tá quente no gramado, Lupe. E o árbitro com o cartão amarelo na mão, andando para um lado e para o outro, para mostrar que foi pro 18. Matheus Bueno que fez a falta e reclama uma barbaridade, a falta aconteceu. Foi no Rômulo, camisa 10, 2 vezes o Matheus Bueno tentou fazer a falta. Na primeira não conseguiu, na segunda chegou empurrando o cartão amarelo pro 18 do Guarani. Pois é. Até o Eduardo Batista ali tenta entrar no campo ali para pedir cartão pro Matheus Bueno, que toma amarelo, o segundo cartão amarelo no jogo. Primeiro para o Renato Palme e agora para o Matheus Bueno. Lembrando, o torcedor do Guarani está chegando agora aqui no som da CBN. O Derek saiu contundido. Pablo Tomás está em campo. A mesa número 7 no lugar do Derek. E sentiu ali uma muscular e tá fora do campo, fora do jogo. Vem mais uma vez o Novo Horizontino, Renato Palme, aliás o Raul Prata recebe lá na direita, toca na bola, bota a bola no campo de ataque. Vem chegando mais uma vez lá no campo de ataque a equipe do Novo Horizontino, lá na ponta direita, preparou o cruzamento, bola na área, desvio de cabeça para fora. O árbitro tá dando escanteio que favorece a equipe do Novo Horizontino, é lá pelo lado direito, viu, Lupe? Na tentativa do Marlon, ele cabeceou a bola por cima da meta, na verdade era o Neto Pessoa que estava no lance, pegou no jogador do Guarani e se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio Novo Horizontino. É lá pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Todo mundo lá dentro esperando a cobrança do escanteio do Novo Horizontino. Deixa a bola para fazer a batida, corre lá, aperta a direita, levantamento lá dentro, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Tira a bola de lá, vai sobrando mais uma vez com a equipe do Novo Horizontino. Marlon fica com ela ali pelo círculo central do campo. Já abre pela esquerda com o Rômulo. Dá um tapa na bola, Danilo Barcelos recebeu na perna da canhota. Dominou, rolou, de volta com o Rômulo. Fez o passe, buscava o Neto Pessoa. Chega a zaga do Guarani, rasga com o Heitor. Dá bicando a bola sobe, desce, cai lá no campo de ataque. Lá tem o Chico, de cabeça o Chico devolve lá pro Jordi. E o Jordi agradece, pega a bola e bota a ordem na casa da equipe do Novo Horizontino, meu caro Gabi Castro. 0-0, 33 minutos desse segundo tempo e o jogo. É um jogo equilibrado, com o Novo Horizontino melhor, mas acho que diante de tantas dificuldades, da saída de um treinador, do interino do Rodrigo Leitão assumindo, tendo poucos treinamentos, da mudança de formação da equipe, eu acho que é aceitável a atuação do Guarani. É claro que a gente espera mais finalização, ofensivamente não faz uma grande partida ao Novo Horizontino. Vem com Danilo Barcelos, lado esquerdo, preparou, cruzamento. Deixei de falar. Que é isso, hein? Por que você parou de falar, Gabi Castro? Acertou o sino mesmo. Mas eu acho que o Guarani faz uma partida aceitável diante de tantos problemas. Tem os desfalques também, não tem o Mike na lateral esquerda, não tem o Bruno Mendes que estava sendo titular e estava ganhando rendimento, perde o Derek no meio do primeiro tempo. O Chay não está na melhor forma física, por isso fica como opção no banco de reservas, mas acho que é um jogador que tem capacidade para assumir a titularidade. Então é um campeonato tão conturbado diante de um Novo Horizontino que tecnicamente é melhor, que esse 0-0 eu entendo até aqui. Acho que o Guarani
está conseguindo suportar essa pressão. Empate seria bom pro Guarani hoje, nessa situação toda? Diante das circunstâncias, seria bom, mesmo ficando perto da zona de rebaixamento, eu entendo que ele estanca a série de derrotas até aqui. Toca a bola, Novo Horizontino vem pro campo de ataque, trabalhando ali pela meia esquerda. Quem recebe, renta a lateral do campo, é o Danilo Barcelos. Agora o cruzamento veio certinho, desvio de cabeça pra fora do gol! Vagninho chegou chegando por cima, subiu mais que todo mundo ali no meio da grande área, deu uma testada na bola, jogou pra fora, quase o gol do Novo Horizontino, Lupe. E o Gabi Castro tá ali só anotando, ele tem todas os números, né, de quantas vezes o Novo Horizontino venceu pelo alto a defesa do Guarani. Pode colocar mais uma, hein, Gabi? Porque foi o Vagninho que chegou como elemento surpresa no cruzamento do Danilo Barcelos, cabeceou a bola, passou por cima da meta do Vladimir. Vai repor a bola em jogo, o árbitro pegou uma falta do Vagninho ali no meio da área, na reposição de bola do Vladimir, da equipe do Mugrão, que bota no campo de ataque. Lançamento foi feito, o Luizão sobe de cabeça, ela sobra lá pela direita com o Raul Prata, rola a bola pela meia direita, Vagninho faz o domínio, tenta a finta, vai programado, perde a bola, recupera a equipe do Guarani, tenta chegar no campo de ataque, no perde e ganha, no sobe e desce da bola, vai sobrando lá pela direita, briga por ali o Helder, o Vagninho tá caído, tem também o Raul Prata agora caído. O clima parece que tá meio pesado dentro de campo, viu, Lupe? Porque o que tá caindo de gente não tá escrito, né? Agora quem caiu ali foi o Vagninho, é o Vagninho ali com a 30 isso, é o Vagninho. Tava o Raul Prata caído também, tinha outro jogador do Guarani. Sei não, hein, mas acho que a rapaziada não quer jogar bola na segundona de carnaval, não. Pois é, também quem marca futebol na segunda-feira de carnaval também. Temos que achar o responsável. Pois é, o cara acho que não gosta de carnaval, viu? Ou de futebol. Ou não gosta de futebol. Ou não gosta dos dois. 36:40 deste segundo tempo. Novo Horizontino de novo no campo de ataque do Danilo Barcelos. Ele recebeu, dominou, recuou com o Chico recua com o Palme. O Renato Palme dá um tapa na bola com o Luizão lá na direita. O Luizão vem pro campo de ataque, chama alguém pra chegar ali. Quem chega é o Vagninho, fez o toque com o Raul Prata, preparou o cruzamento, bola na área. Neto Pessoa girou, bateu pra fora do gol. Com desvio no meio do caminho, ela vai pra fora, é outro escanteio pro Novo Horizontino, é lá pela direita, Lupe. E a finalização foi do Neto Pessoa, a camisa número 9 recebeu o cruzamento, a bola explodiu no camisa número 44 da equipe do Guarani, o Márcio Silva, e se perdeu pela linha de fundo, segue o Novo Horizontino no ataque. Tem escanteio, Tigre. É o terceiro do jogo pro Novo Horizontino. É lá pela direita, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio. Barcelos na cobrança, levantamento fechadinho. Sobe a zaga, faz o corte, sobra de bola com o Novo Horizontino. Fez a finta, Luizão entrou na grande área. No pé de ferro, leva a melhor do primeiro lance. No segundo não. No segundo quem chega por baixo pra fazer o corte, tirar o perigo de lá. Era o Lucas Araújo, que tava lá no meio da área. Pra fazer o corte, joga a bola pra fora. Arremesso é manual pro Guarani. É lá pela esquerda. Futebol Globo, CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Aí o Vladimir cai lá na pequena área, bota a mão na panturrilha, meu caro Lupe. E dá um sorriso meio maroto, né, pro banco de reservas. O jogo tá parado. Vladimir, ele coloca já a proteção na canela, né, na panturrilha. Já vai abaixando ali o meião. Aparentemente tá tudo bem com ele, mas ele faz um sinal ali pro banco, colocando a mão no olho, né, pra observar alguma coisa. Eu acho que ele tá esfriando o jogo, viu? Ele tem cara de que tá esfriando o jogo. Tem cara que ele tá esfriando o jogo. Eu acho que ele tá tentando esfriar o Novo Horizontino, né, Gabi? Porque o Novo Horizontino tá amassando o Guarani. O momento é ruim do Guarani. O Guarani não fica com a posse de bola. Eu não vejo o Camacho, eu não vejo o Matheus Bueno, eu não vejo mais o Regis. A bola, ela bate lá perto do Reinaldo ou do Pablo Tomás e ela já volta com muita facilidade pro Novo Horizontino. É um momento ruim do Guarani mesmo no jogo. Precisa permanecer com essa posse de bola e no campo de ataque, mas tá com muita dificuldade. E agora tenta sair jogando ali o Heitor, sai com bola e tudo, perde o lance, sobra de bola com o Novo Horizontino, já faz a cobrança do arremesso. Ela vem ali pelo meio com o William Farias, recua com o Luizão, círculo central do gramado, ele carrega agora lá pela direita, na saída de bola do Tigre do Novo Horizonte. Ali pelo meio, William Farias, recebeu, dominou, já fez o lançamento da ponta canhota para o Danilo Barcelos, livre de marcação, pintou o cruzamento, sobe a zaga do Guarani, fez o corte, ela volta com o Chico, faz outro cruzamento na área, se estica todo, Léo Santos, dá um bico na bola, tira o perigo, a bola sobe, desce, Danilo Barcelos na sombra, já fica com o Chico, dominou, o zagueiro que veio pro ataque, dá um tapa na bola pro Rômulo devolve no Danilo Barcelos, o Barcelos deu um tapa nela mais atrás, ali pelo meio campo, vai tocando a bola, o Novo Horizontino, o Guarani vai correndo atrás, Marlon, lançamento feito forte pra fora.
Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. É lá no sistema defensivo, Vladimir. Tá tudo bem com ele, vai fazer a cobrança do tiro de meta. 39 minutos e 50, vamos chegando aí a 40 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Sai jogando curtinho ali a equipe do Guarani com o Márcio Silva. De perto da canhota, lançamento pra ninguém. Aí também não dá, né, Gabi? Não, o Guarani nesse momento é um pugilista nas cordas, sabe? Você vê o adversário batendo, ele tá com a guarda fechada e tá esperando acabar o primeiro tempo. Pra quem tá no YouTube tá vendo como é que é a guarda fechada. A guarda aqui, ó, guarda fechada, mais 40 minutos. Tem mais 5, mais os acréscimos. Então é muito cedo pro Guarani ficar rifando a bola do jeito que tá fazendo. Vem Novo Horizontino de novo pro ataque. Lançamento feito na área, Léo Santos. Chega para fazer o corte, a bola subiu, desceu. Quem vem brigando pela bola é o Heitor, toca mais atrás ali com o Reinaldo, tenta o passe em cima do Rômulo, a bola bate no Rômulo, volta no Reinaldo, vai para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Novo Horizontino. Quando o negócio tá esquisito, nada dá certo, né? Até quando ele joga a bola na canela para ficar com arremesso manual. O bate e rebate sempre termina contra o Guarani. E vem Novo Horizontino mais uma vez no ataque ali com o Rômulo, se enrolou tudo com a bola ali, ficou caído, pede falta, é falta dele! É falta que favorece a equipe do Novo Horizontino. O Rômulo quase que chora de dor ali no gramado, Lupe. É, porque a jogada do Rômulo foi sensacional, né? Ele aplica ali o drible no jogador Camacho, que chega com as travas no tornozelo do camisa número 10 do Novo Horizontino. Falta, poderia até pintar um cartãozinho amarelo pro Camacho, camisa 14. O VAR pode chamar. É, acho que pra expulsão não. Pra expulsão acho que seria muito, mas um amarelo caberia pro Camacho. O Rômulo tá caído, sentindo fortes dores no tornozelo, é falta pro Novo Horizontino. É. O Guarani não consegue sair. Parece ser uma parede ali no meio campo, Gabi. Bola bate e volta. Entrada bate e volta. acima da bola, né, no tornozelo. Gostaria de ver a intensidade, não em câmera lenta. Em câmera lenta assusta, né? Realmente há um pisão do Camacho pra cima do camisa 10 da equipe do Novo Horizontino, do Rômulo. Foi acima da bola, teria que pintar um cartão amarelo, a gente espera, não sei se o VAR vai chamar ou não. Se chamar, aí é para vermelho, mas não vejo dessa maneira como uma agressão. Mas é um Guarani perdido em campo, né? É o pugilista nas cordas e o Guarani vai rezando aí, vai se defendendo como pode para tentar ir pro intervalo com um empate de 0-0. Ô Cabela, oi. E mesmo, né, distante Novo Horizonte, a torcida do Guarani marca presença lá no estádio Jorge Ismael de Biasi. É claro, pessoal com caras de poucos amigos pelo que o Guarani apresenta em campo, mas mesmo assim a torcida do Bugre marcando presença lá no Jorjão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos e 50, é falta que favorece o Novo Horizontino. É falta que favorece o Regis, olha pro cobrador da falta e fala, joga no meu peito, joga no meu peito. 43, é falta pro Novo Horizontino, Barcelos na cobrança, perto da canhota, levantamento lá na área, sobe a zaga do Bugre, fez o desvio, ela sobra com o Raul Prata, na direita, devolve o cruzamento na área, desvio de cabeça, Vladimir, no meio do gol, deu sorte que a bola foi na mão dele, meu caro Antônio Lupe. E mais uma, né, que o Guarani perde na jogada aérea, Neto Pessoa, cabeceou no centro do gol, onde estava o Vladimir que fez a defesa. Guarani sai tocando perigosamente, adianta a marcação o Novo Horizontino, Guarani tenta chegar no campo de ataque, Novo Horizontino recupera a bola, deu azar ali, o Marlon conseguiu fazer o domínio, no bate e rebate, sobra pela meia, na intermediária, Raul Prata que tá aqui no meio, deu um tapa na bola, lá na direita, chegou por ali para fazer o giro, o William Farias. Toca com o Marlon, devolve, Luizão mais atrás, para começar de novo a equipe do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino vem pra cima, hein? Ele quer um gol ainda no primeiro tempo. No Rômulo, vem com ela, ali pela meia. Foi programado mais uma vez, pede a falta. O árbitro disse que não foi nada agora, hein? Segue o jogo, vem pro ataque. Reinaldo já bota na frente e bota velocidade. Pode pintar contra-golpe da equipe do Guarani. A inversão de jogada lá do outro lado. Pablo Tomás dominou na área, protegeu a bola, buscou alguém pro passe mais atrás. Se apresentou o Helder, ajeitou, carregou linha de fundo. Tem Raul Prata na cobertura, cruzamento na área. Passa por todo mundo, toque feito ali esquisito do Reinaldo, ela sobra com o Jordi, meu caro Antônio Lupe. Fiquei com a sensação que a bola na verdade pegou no jogador da equipe do Novo Horizontino, né? E foi. E nem no Reinaldo, que tava subindo de costas pro lance. Fácil pro Jordi que fez a defesa e tem mais um caído ali. Lá, mais um do Guarani.
Ah, mas desse aí ele não deu bola, não. O árbitro mandou seguir, segue o jogo. Ixi. Agora o Novo Horizontino deu a bola de graça ali pro Guarani, que vem pro campo de ataque com o Lucas Araújo. Perto da direita, batida pra longe. Não entendia do Lucas Araújo, que agora bate boca ali. O que aconteceu? Ih, rapaz. Ferveu o caldeirão lá no gramado, meu caro Lupe. Mas aí eu acho que falta um pouquinho de pulso pro árbitro, porque ele tava parando todo o lance que o jogador caía. Aí o jogador do Guarani cai, o Novo Horizontino dá a bola pro Guarani e o jogador do Guarani tenta o gol praticamente do meio campo, é porque erra o chute. Aí o que causou tudo isso? Uma confusão. Jogadores do Novo Horizontino alegando que deram a bola pra parar o jogo e os jogadores do Guarani alegam que ele não tinha que parar o jogo. Eu acho que ele errou o passe. O Marlon, ele abdicou da jogada, ele ficou parado. O passe foi ruim, mas o Marlon ficou parado e o Regis percebeu. Tanto é que o Regis falou, devolve a bola. E aí o jogador do Guarani deu um chutão, não sei se tentou fazer o gol, ou enfim, deu aquele lançamento e aí toda a confusão. Mas tudo começou, como o Antônio Lupe disse, com o árbitro não paralisando para ver o jogador do Guarani. Desnecessário a atitude do árbitro, não é médico, então o jogador está caído, paralisa o jogo, até porque era o Novo Horizontino que estava indo pro ataque e ia ficar com um jogador a mais. E ele chama agora o Camacho, o capitão do Guarani, e o Renato Palme, o capitão do Novo Horizontino. Ele fala assim, não tenho mais condições de colocar ordem nessa partida, então vocês me ajudem. Se tiver outra confusão, eu vou colocar cartão vermelho pra rapaziada. Bom. Agora eu assustei com a primeira parte da colocação do Lupe aí, viu, Gabi? Ele não tem condição. Não tem. É que a gente vê jogos, nós fizemos 2 jogos semana passada com o comando de Klaus, né? E mais aí, 7. Meu Deus. Que é isso? Gostou do primeiro tempo. Segunda-feira de carnaval vai acabar só na quarta-feira de cinzas. 46,5 desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, vem o Novo Horizontino pro campo de ataque, tem arremesso manual ali pelo lado esquerdo, vai se ajeitando lá do lado esquerdo para fazer o arremesso, a equipe do Novo Horizontino, bola recuada ali pela meia, chega o Renato Palme, toca no Luizão, o Regis vai para cima, tenta devolução, tocou errado, Guarani recebeu a bola é boa, Regis lá na ponta canhota, fica com ela, bico da grande área, já faz o domínio, Luizão encosta, fez o passe mais atrás, Pablo Tomás, Camacho abre de volta lá com o Helder, já se recompõe todo o Novo Horizontino. Regis domina a bola, passa mais atrás com o Lucas Araújo. Na perna direita ele inverte a jogada do outro lado com o Heitor, domina, coloca do gramado, Marcelos encosta, ele volta no sistema defensivo ali com o Léo Santos, que aí o Léo Santos, quando eu era criança eu já dizia faz tempo, hein? Quando eu era criança, já deu relaxo já o Léo Santos lá, viu, Lupe? Faz tempo, hein? Pouquinho. Vai fazer o quê? Uns 70 anos, mais ou menos? Quase. 73 anos, então. Eu não vi o lance, desculpa. Poxa, você tem um monitor aqui, você tem outro monitor aqui, tem um monitor ali, ó. Foi erro meu. 47 Mas eu acredito em 40. Você. 47-40, finalzinho de primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vem Novo Horizontino, Danilo Barcelos, toca na bola ali pela meia. Vem com o Marlon, recebeu, tenta o passe curto. Quem ficou com ela foi o Léo Santos. Já toca com o Reinaldo, saindo do Guarani. Ele bota na frente, o Chico vai pra cima dele pra cometer a falta. E eu achei que foi falta. O árbitro diz que não, segue o jogo. Novo Horizontino vai saindo com a bola dominada. Mais uma vez ali pela meia. William Farias tenta o toque enfiado lá pro Neto Pessoa. Sobra de bola com o Márcio Silva, perto da canhota. Dá um bicão na bola. Não viu porque lá tava virado também. Queria até tirar a bola da área, isso sim. Bola volta com o Novo Horizontino. É um bate e volta, bate e volta. Vem Novo Horizontino mais uma vez. Luizão toca na bola ali com o Renato Palme. Domina a bola no círculo central do campo. Devolve lá com o Luizão. Todo encolhido o Guarani, Novo Horizontino vem pra cima, vai tentando buscar espaço ali, o toque feito do Luizão, lançamento é pra ponta canhota, lançamento é pro Danilo Barcelos, de cabeça, ele recua com o Renato Palme, Chico na verdade faz o domínio, na perna da canhota, fez o passe ali pela meia, Rômulo chegou, tentou, bola enfiada na área, chega Léo Santos. Mais uma vez para fazer o corte e tira o perigo dali, bota no ataque, lançamento muito forte. Ele não acertou um lançamento, o Léo Santos, e ele continua lançando. Aliás, os dois zagueiros do Guarani estão com vontade de chutar a bola com força, né? Acho que é raiva reprimida. Boa. Olha o Danilo Barcelos, lado esquerdo, pintou o cruzamento, desvio. Bola quicou no gramado. Vem Helder para fazer o corte. Bola pegou efeito, quicou no gramado ali. O Helder faz o corte. Volta com o Camacho, sai jogando a equipe do Guarani lentamente. O Camacho tira, busca alguém para fazer o passe. Agora o lançamento é feito lá no ataque. Era pro Reinaldo, o Jordi sai, dá um bicão na bola. Bota lá no ataque, mais uma vez o Camacho tenta fazer o domínio, a bola vai para fora. Remesso é manual para a equipe do Novo Horizontino.
O jogo, depois dos 40 minutos, 42 minutos mais ou menos, caiu bastante, né, ô Gabi? Ele foi muito físico, né? Com muitas faltas. O Novo Horizontino sentindo mais o cansaço, tentou mais o gol, tocou mais a bola, vai tentando nesses últimos minutos. E o Guarani vai tentando explorar o contra-ataque, mas de qualquer jeito, né? Dando chutão pra frente e torcendo pro Reinaldo ou pro Pablo Tomás conseguir ganhar do zagueiro. Novo Horizontino novamente no ataque, hein? Novamente no ataque. Toca a bola mais uma vez o William Farias pro Luizão. Luizão recebe, encontra o Marlon ali pela meia direita. Marlon protege, tem 2 jogadores na cobertura, rola com o Luizão. Devolve no Renato Palme. O Regis vai pra cima dele. Luizão fica com a bola, recua lá com o Jordi mais uma vez. Já passamos de 50 minutos, vamos a 52 deste primeiro tempo. Rola a bola pela esquerda, Danilo Barcelos, com ela, dominou, vem carregando, marcação tá longe, prefere cruzamento. O desvio feito, a bola tá viva no meio da área. O Wagninho fica reclamando de uma falta lá no meio da área, hein? Em Novo Horizontino mais uma vez. Tentava ali o Raul Prata, não conseguiu o domínio. Sobra de bola lá pela esquerda para a equipe do Guarani. Bola recuada, Márcio Silva dá um chutão na bola, joga para o campo de ataque. E o árbitro tá pegando uma falta lá anotada pelo Bandeira, é isso, Lupe? É, pelo Bandeira, porque o árbitro, na verdade, não deu a falta em cima do Pablo Tomás, que precisou cair 2 vezes pro árbitro assinalar a falta a favor do Guarani no campo de defesa e reclama ainda o Wagninho daquele lance na área. Na minha opinião, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, portanto, lance normal. 51, já passamos, girando o ponteiro pela última vez, vai terminar o primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi. Tá 0-0 o placar deste primeiro tempo. Cobra a falta a equipe do Guarani. Márcio Silva toca a bola lá no sistema defensivo com o Léo Santos. Ameaça voltar com o Márcio, é ele quem recebe. Márcio Silva domina, 51,5, 0-0, finalzinho de primeiro tempo. Novo Horizontino apertou, mas não conseguiu fazer, hein? Guarani teve ali 2 ou 3 chances em contragolpe, também não soube aproveitar. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Guarani. O Barcelos fica reclamando, o árbitro chama atenção, a falta é para o Guarani. Vai terminar o primeiro tempo, ergue o braço, aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Jorjão, lá em Novo Horizonte. Guarani 0. Novo Horizontino. Também 0. Central da Bola. Muito bem. Jogadores já vão deixando o gramado, vão saindo lentamente ali, tanto os jogadores do Guarani como os jogadores também da equipe do Novo Horizontino. Tudo tranquilo depois do clima quente em campo, né, Lupe? É, mais ou menos, porque tem um do Novo Horizontino que conversa ainda com o árbitro. Um jogador do Novo Horizontino é o Barcelos ou é o Renato Palme? É o Barcelos. É o lateral esquerdo da equipe do Novo Horizontino. Não, é o Renato Palme, capitão do Novo Horizontino, que conversava com o árbitro a respeito de alguma situação envolvendo ali algum lance do jogo. Os jogadores do Guarani rapidamente deixaram o campo e foram todos pro vestiário, com a exceção do Regis, que conversa com a transmissão do jogo. 0-0, o Guarani sofreu muita pressão, principalmente com a bola aérea nesse primeiro tempo, sob os olhares do técnico Claudinei Oliveira, que está no estádio Jorge Ismael de Biasi. O anúncio oficial do novo técnico do Guarani foi confirmado no fim da tarde desta segunda-feira. Claudinei Oliveira chega para substituir Humberto Louser, que curiosamente vai comandar a Chapecoense. Inclusive hoje já realizou o primeiro trabalho. A estreia do Claudinei Oliveira deve acontecer no duelo contra o Santo André, quinta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cabela. Muito bem, meu caro Antônio Lupe, Gabi Castro, o Claudinei Oliveira está lá no camarote, junto à diretoria do Guarani, acompanhando o jogo. Sim. Você acha que ao final desse primeiro tempo ele coçou a cabeça ou ele falou assim, tá ótimo? Eu acho que ele está aliviado pelo placar do 0-0, mas preocupado com a atuação do Guarani, né? Mas diante de todos os problemas, né? Sem treinador ainda no banco de reservas, com os desfalques, lesão no primeiro tempo do Derek, a equipe que praticamente só se defendeu sai no lucro com este 0-0. Muito bem, são 21 horas mais 54 minutos, intervalo de jogo
no Jorge Ismael de Biasi, 0-0 o placar do primeiro tempo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar todo o segundo tempo com a equipe do futebol CBN Campinas. Daqui a pouquinho também vem Fábio Scheibe trazendo resultados da rodada. Tivemos hoje jogo do Palmeiras. O Fábio Scheibe nem falou no primeiro tempo, mas teve jogo no Palmeiras. Daqui a pouquinho ele traz o resultado para nós desse primeiro jogo da noite, transmitido aqui também no futebol da CBN. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Fique aí. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Dia 24 de fevereiro é o dia D do mutirão de combate ao Aedes. Em um único dia, a Prefeitura e Secretarias de Saúde desenvolvem ações contra os criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Acesse multirãoregional.eptv.com.br e verifique as atividades da sua cidade. 24 de fevereiro, dia D do mutirão de combate ao Aedes. Participe e ajude na luta contra o mosquito. Iniciativa CBN Campinas. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Carnaval 2024. Para curtir os dias de folia, preserve os bens culturais das cidades. Respeite o próximo e a comunidade à sua volta. Lugar de lixo é na lixeira. Xixi na rua, nem pensar. Antes de viajar, verifique os itens de segurança do seu veículo. E se beber, não dirija. Cuidado com a sua saúde. Prefira alimentos leves e saudáveis. Proteja-se do sol e beba bastante água. Atenção com as crianças em lugares movimentados. É importante a identificação dos pequenos com uma pulseira ou crachá. Não se esqueça de estabelecer pontos de encontro. E lembre-se, assédio não. Divirta-se com responsabilidade e aproveite o carnaval da nossa região. Iniciativa CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Novo Horizontino, Central da Bola. Muito bem, já de volta aqui no Central da Bola, intervalo de jogo lá no Jorge Ismael de Biasi, 0-0 placar do primeiro tempo. Meu caro Fábio Scheibe, sétima rodada está sendo fechada nesse jogo, com esse jogo de Guarani e Novo Horizontino. Tivemos jogos e resultados interessantes nessa sétima rodada, né, meu caro Fábio Scheibe? Exatamente, Cabelo. A sétima rodada que começou no sábado, né, com a vitória da Ponte Preta 2-0 sobre o São Paulo no Moisés Lucarelli. No sábado também, empate do Bragantino com São Bernardo 1-1 no Nabi Abichedi. Ontem na Neoquímica Arena, o Corinthians fez 2-0 na Portuguesa e lá no Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira fez 2-0 também no Botafogo de Ribeirão. Lá em Mirassol, empate entre Mirassol e Santos, 2-2. E no Canindé, o Água Santa fez 2-0 no Ituano. E hoje já tivemos jogos também, a abertura da noite, né? O primeiro jogo da noite. O Palmeiras empatou com o Santo André no Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O Palmeiras saiu na frente com o Flaco Lopes. Lohan empatou já no final do jogo, 1-1, Santo André e Palmeiras. A sétima rodada que se encerra com esse duelo que estamos acompanhando entre Novo Horizontino e Guarani. E este empate do Guarani, o Guarani está ficando tá chegando a 5 pontos no grupo B. Ele é
o último do grupo B, né? O grupo que tem o Palmeiras na liderança 14, a Ponte Preta segunda com 12, o Água Santa é o terceiro com 10 e o Guarani na quarta colocação tem 5 pontos ganhos. Na classificação geral, o Guarani com esse empate chega na 13ª colocação, 5 pontos ganhos. Neste momento o Guarani está a 2 pontos da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento que tem a Portuguesa com 3 e o Santo André também com 3 após o empate de mais cedo contra o Palmeiras. Então o Guarani está ficando a 2 pontos lá da zona indesejada, viu, Cabelá? O Guarani tem que abrir o olho, não tem, Gabi Castro? Mas muito, sem sombra de dúvidas. Principalmente com o futebol apresentado nos últimos jogos e esse primeiro tempo. Pelo futebol apresentado, pela situação na tabela, hoje o Guarani, o campeonato dele é para se manter na primeira divisão. Então ele tem que olhar a partida do Santo André contra o Palmeiras, ruim o resultado, esse 1 pontinho do Santo André, vai ter que pontuar em Novo Horizonte, tem confronto direto contra a Portuguesa, tem confronto direto contra o Santo André. Isso pode mudar no decorrer das competições. Se conseguir vencer hoje o Novo Horizontino, conseguir vitória nas próximas rodadas, a gente vai recalculando rota. É que nem quando você tá no carro, erra, recalcula a rota. O Guarani é a mesma história. Hoje, olhando a tabela, é parte de baixo. O Guarani luta contra o rebaixamento. Se conseguir algumas vitórias, aí sim a gente fala se o Guarani vai brigar ou não por essa segunda vaga para enfrentar o Palmeiras, mas hoje é contra o rebaixamento. O Claudinei Oliveira vai ter muito trabalho para acertar essa equipe? Vai ter muito trabalho para acertar a equipe, porque não tem o Bruno Mendes, porque tá sofrendo lesões, precisa ver o Derek quanto tempo vai ficar afastado. Se não tiver Bruno Mendes, se não tiver Derek, perde os seus 2 centroavantes. Vai ter que mudar completamente o esquema, porque você não vai ter ninguém centralizado. Aí ou você povoa o meio campo, ou você joga com jogadores rápidos, trocando posição, mas sem os dois é muito problema. Dependendo da lesão do Derek, vai ter um problemão no sistema ofensivo e vai ter que encontrar uma formação também para o sistema defensivo. Acho que o Márcio Silva é bom jogador, só que perdeu a maioria das jogadas hoje para o Neto Pessoa, e o Léo Santos dando muito lançamento equivocado. Então vai ter que consertar do sistema defensivo até o ataque em pouco tempo. Lupe, Guarani tem vaga para inscrição ainda no Campeonato Paulista ou já usou as 28? Ele tem uma vaga, porque o que acontece com a lesão do Bruno Mendes é uma lesão que ela, para o jogador voltar, vai ultrapassar a primeira fase, então comprovadamente pelo exame médico e no regulamento consta isso. Então o Guarani, com a lesão do Bruno Mendes, ele pode substituir o Bruno Mendes, porque o tempo de recuperação é de 6 meses, ou seja, um tempo maior do que o próprio campeonato. Então o Guarani, apresentando o laudo médico, apresentando os exames que foram feitos no atacante, pode substituir uma vaga, a do Bruno Mendes. E pode contratar. Pode escrever qualquer outro jogador até o dia 16 de fevereiro, hoje é dia 12. Então tem aí 4 dias praticamente para contratar, tem que correr. E aí tem que ver essa lesão do Derek. Se for uma lesão muito grave, também pode acontecer essa troca. Mas, repito, tudo isso até o dia 16. Porque o Guarani, como você disse, Gabi, tá sem os 2 atacantes agora. Dependendo do que aconteceu com o Derek, dependendo como foi a muscular dele, vai ser ainda pior. Porque a muscular a gente sabe que é 15, 30 dias, 45, não é 6 meses. E é 2 semanas até voltar depois, né? Exatamente, mas aí 2 semanas até voltar, recondicionamento físico, tudo, o Guarani fica sem os 2 atacantes. E aí é fazer uma engenharia financeira. A gente sabe que é sempre delicado, né? Você ter que ir ao mercado já em andamento, tentando pegar aquele jogador que não tá dando muito certo nos clubes. O Guarani tem as suas dificuldades também. Então, de fato, o Guarani vai ter que fazer aquela engenharia financeira para ir no mercado para poder contratar. São 22 horas e 3 minutos, 22 horas e 3 minutos. Jogadores ainda estão nos vestiários. Muito trabalho lá do Rodrigo Leitão, Eduardo Batista tentando ajeitar mais a casa, porque no primeiro tempo o Novo Horizontino foi muito superior à equipe do Guarani. Então, como ele foi muito superior à equipe do Guarani, eu quero ouvir o comentário. Pois não, Não, Cabelo, eu ia pegar uma carona no que o Gabi disse. Faltam agora, depois desse jogo, eu vou restar 5 jogos pro final do primeiro turno, né? Da fase de classificação do Campeonato Paulista, depois dessa partida do Novo Horizontino. Queria passar aqui pra você os jogos do Guarani. Então vai, o Guarani pega o Santo André na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Confronto direto. 8ª rodada. Pela 9ª rodada, depois o Guarani, que era a Portuguesa, em São Paulo, no Canindé, no domingo, dia 18. O Santo André em casa, Portuguesa fora. Exatamente. Daí na 10ª rodada o Guarani recebe o São Paulo aqui no Brinco de Ouro, no dia 25.
na 11ª rodada, sai até Ribeirão Preto pegar o Botafogo no Santa Cruz direto no dia também. 2 de março. E fechando a primeira fase, encara o Bragantino aqui no Brinco de Ouro no dia 10 de março. Olha a tabela, Gabi. São 5 jogos, 3 confrontos diretos, um São Paulo e um Bragantino. 2 de Série A. 3 vitórias ele precisa conseguir, ele tá com 5 pontos? 5. Tá Ficar com indo a empate, né? É, tá se indo a empatar, 5. tá indo a 5. Se ele ganhar os confrontos diretos Santo André, Guarani Chega a 11, né? e Botafogo fora, ele conquista 9 mais 5. É Santo André e Portuguesa, são os dois próximos. Sim. Se Mas ganhar a Portuguesa esses aí- fora, Santo André em casa. Mas precisa empatar aqui, tá? Com essa conta que a tem gente que tá ter fazendo. esse pontinho, Porque tem que ter se esse ele pontinho perder, aí. ele fica com 4 pontos. É. Aí até o jogo contra o Botafogo vira decisão na penúltima rodada. Pois é. Bem observado. Tá complicada a situação do Guarani. Torcedor do Guarani, acenda a vela. Mas de repente pode ganhar o jogo hoje, porque tem mais 45 minutos. Aí a matemática vai por espaço. Quase que você falou besteira. Então... então vamos lá então com o comentário do jogo. O comentário do jogo. É aquela história, né? A gente faz conta daqui, conta dali, um golzinho do Guarani, ganha o jogo por 1-0, acabou toda essa história de matemática. Aí dá um salto importante, vai a 7 pontos, né, Gabi? Mas a conta é válida, Cabelo, até pro torcedor entender, porque a situação do Guarani não é fácil, né? Em termos de tabela de classificação, a gente já tá chegando perto da 8ª rodada, né? O Guarani tá fazendo o seu 8º jogo, tem uma vitória só, então é muito pouco. Primeiro tempo, tecnicamente, deixou a desejar, mas pra mim não foi surpresa a atuação do Guarani, até esperava que isso fosse acontecer diante do entrosamento que tem a equipe do Novo Horizontino, brigando pela segunda vaga do Grupo D, diante de um Guarani sem treinador, com muitas lesões. Então, se defendeu o Guarani diante de muitas dificuldades, não sofreu o gol, então a gente espera que o Rodrigo Leitão consiga organizar melhor, fazer uma saída de bola com uma transição mais rápida, melhor, com o Camacho, Matheus Bueno, Regis, principalmente esses 3 jogadores de meio campo, conseguindo sair da marcação e lançando o Reinaldo e lançando o Pablo Tomás. Então é o Guarani que precisa ser mais insinuante, não pode ficar só se defendendo como fez no primeiro tempo para conseguir fazer o seu golzinho e sair com a vitória. Só se defendeu no primeiro tempo, correu muitos riscos, mas coloco como um saldo aceitável e positivo, porque está conquistando este 1 ponto e não sofreu gols. Se conseguir arrumar a casa aí e conseguir explorar o contra-ataque, o Guarani tem chance neste segundo tempo de pontuar em Novo Horizonte. Opa! Tá aí, portanto, meu caro Gabi Castro trazendo a informação aí, esse comentário importante. Quem mexeu, meu caro Lupe? O Guarani tá voltando pro segundo tempo com o Marlon, camisa número 8. Marlon, que fez muito sucesso com a camisa do Paysandu, depois foi pro futebol de Portugal, não logrou êxito jogando em Portugal, voltou pro Brasil. O Marlon, ele tá em campo com a camisa 8. Já, daqui a pouquinho eu informo quem deixou o campo. É interessante, porque já é a segunda troca do Guarani, né? Tá mexendo o Guarani ali mais uma vez, daqui a pouquinho a gente vai ver quem sai quando apita o árbitro. Bola tá rolando pro segundo tempo de Guarani e Novo Horizontino. Guarani e Novo Horizontino. E o Guarani já chegou lá pela direita, lá bateu cruzado, mas o goleiro caiu para fazer a defesa, tá 0-0 o placar do primeiro tempo, continua na segunda etapa para você que está acompanhando o futebol da CBN Campinas. Cabela. O Guarani mexeu, o Novo Horizontino também mexeu e o Lupe fala, conta aí, Lupe. No Guarani, Reinaldo foi embora. Reinaldo com a camisa de número 20 foi embora, entrou o 8, o Marlon. Marlon com a 8, tá no jogo a substituição do técnico interino Rodrigo Leitão. Muito bem, daqui a pouco ele confirma quem entrou e quem saiu na equipe do Novo Horizontino, que vem para o ataque. Raul Prata, cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, ela sobra lá pela direita, sai trabalhando por ali e quem chega é o Heitor, faz o domínio, toca a bola pela meia, mas ali não tem ninguém de verde ali, só de amarelo e preto. Camila. William Farias, pois não. Saiu Rômulo com a 10 no Novo Horizontino, entrou Rodolfo.
atacante, com a camisa de número 7, a primeira mexida do Eduardo Batista. Tá aí, portanto, Rodolfo em campo. Gabi fala daqui a pouquinho das duas mexidas, tanto de Guarani como também do Novo Horizontino, que vem para ataque, cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o corte. Acabou furando ali no meio do caminho o Lucas Araújo, hein? Vai se mantendo o campo de ataque com o Luizão, a equipe do Novo Horizontino, toca na bola, a bola vai para fora, direto, arremesso manual, que favorece a equipe do Bugrão. Meu caro Gabi Castro, conta aí, Marlon em campo, Reinaldo fora e no Novo Horizontino, Rômulo. Saiu, entrou Rodolfo. Provavelmente com lesão, né? O camisa 10 que sofreu bastante no primeiro tempo, com o tornozelo ele sofreu um pisão e aí quando esfria, né? Pode ter ficado Segura aí, Gabi, vem pro campo de ataque o Guarani, Marlon tenta a finta, chega por baixo o Chico para fazer a roubada de bola, pode completar, Gabi. E aí, então, é uma boa notícia para o Guarani, essa saída, porque o Rômulo é um jogador insinuante, camisa 10, que marca todas as bolas ao lado do Marlon, e entra o Rodolfo, que é um atacante, é um pouquinho mais rápido, tem uma característica diferente, né? É um ponta, dá mais velocidade, então coloca uma equipe um pouco mais ofensiva, o Eduardo Batista. O Rodrigo Leitão vai no 6 por meia dúzia, sai o Reinaldo, que não fez uma boa partida, e o Marlon ganha mais uma oportunidade para mostrar, para tentar ganhar uma vaga entre os titulares, é um atacante também de ponta. Tentava o Vagninho, bola na área, zaga do Guarani corta para fora, arremesso manual. William Farias fica com ela, frente da grande área, rola com o Marlon, do Novo Horizontino, Luizão, dominou, devolveu na direita, Raul Prata, preparou o cruzamento, vem bola para a área, segundo pau, vai lá o goleiro, sobe lá em cima o Vladimir para fazer a defesa e botar ordem na casa bugrina, Lupe. Foi no terceiro andar, o Vladimir seguro, tranquilo, fez a defesa. Já coloca a bola em jogo o arqueiro do Bugre. Tá saindo jogando a equipe do Guarani perigosamente ali pela esquerda. Quem vem para dar um bico na bola era o Helder. Deu um bicão na bola, joga pro campo de ataque, fica caindo o Pablo Tomás, pedindo falta. O árbitro que não foi nada não, segue o jogo. Vagninho recebe, lado direito, faz o domínio, marcação encosta, ele recua. Fábio Scheibe, tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, o Cabela, tem uma observação muito pertinente aqui do nosso ouvinte, o Fábio de Chapecó, o Fábio Pardal. Ele fala assim, já que Guarani e Chapecoense trocaram de técnico, os dois são verdes, quem sabe eles troquem com algum jogador também, fazem troca de jogadores também, para continuar nesse esquema com os treinadores, né? Pois é. Sei não. Olha o Novo Horizontino na trave! Um canhão do Danilo Barcelos. Ela explodiu na trave esquerda do goleiro Vladimir. Quase gol do Novo Horizontino que vem pro ataque. Raul Prata, rola a bola pela direita. Vagninho, chegou, linha de fundo, preparou o cruzamento, desvio no meio do caminho. Chega a zaga do Bugre, faz o quarto e sai jogando com o Helder. Do lado esquerdo o Marlon vai pra cima, o Helder sai jogando, joga a bola ali em cima da linha. O Pablo Tomás sobe de cabeça, quem vem pra ficar com ela, fazer o domínio, mais uma vez o William Farias, mas foi uma tijolada de fora da área, Lupe. E foi uma bomba do Danilo Barcelos, literalmente ele acertou lá onde a coruja dorme, no ângulo, vem Novo Horizontino. Vem lá pelo lado esquerdo pro campo de ataque, lançamento foi feito por Aleiro Rodolfo, que tentava a finta, cai no gramado, reclama, a falta é falta que favorece o Novo Horizontino. 49 minutos e meio deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, 49,5. 49,5 é bom, né? Tempo corrido, é 4,5, né, meu caro Gabi Castro? Isso aí é o novo normal também, né? Só pra complicar a nossa vida. Pois é. Eu não sei fazer conta, eu vou no 49. Foi, Gabi? Não, a gente vai fazendo conta aqui, vai te ajudar. Tá bom então, mas é que o meu que tá marcando 4, não sei porque eu falei. O do cabelo ajuda a gente. O do meu que é 4,5. A gente vai pelo YouTube assim, da CBN. O cebolão do Cabela. Pois é. Também lá no YouTube da CBN você também tem o tempo certinho. Tá aí o toque marcando 5 minutos e bola rolando deste segundo tempo. Vem Guarani pro campo de ataque, Pablo Tomás ali pela esquerda. Vai Bugrão! Pablo Tomás rolou a bola à frente da área. Regis dominou, rolou. Matheus Bueno domina, ginga de um lado, rola do outro. Lucas Araújo ficou sem ninguém ali para fazer o passe. Devolve a bola com Camacho. Carrega na frente da grande área. Deu um tapa na bola lá pela direita para a chegada do Marlon. Dominou, buscou alguém pro passe. Devolve atrás, mais uma vez com Regis, fez o passe ali pela meia, Matheus Bueno, toca na bola, Lucas Araújo vai recuando, fica com ela ali o Márcio Silva, toca no Léo Santos, o Guarani estava lá na meia-lua da grande área, volta a bola para a área, cruzamento feito, sai o goleiro Jordi para fazer a defesa e ficar com ela dominada, o Pablo Tomás fez uma graça ali, e aí pode tomar cartão, né? Pô, de graça, né, Lupe? De graça, né? Não precisa, né? O Jordi ia fazer a reposição de bola, foi tentar dar uma de espertinho ali, pôs o pé na frente, até conseguiu o que queria, mas o árbitro acabou paralisando o lance.
Pois é, que bobeira, hein? O Guarani, o Gabi Castro, chega tocando bem a bola até ali a meia-lua da grande área, aí começa a recuar, vai recuando e perde espaço. Eu acho que o torcedor do Guarani, ele fica agoniado, né? Porque em vários momentos, quando consegue chegar até perto ali da grande área, não finaliza, então falta aquele apetite, falta fome de gol. Chegou, tá livre, finaliza, chuta, tenta, mas falta confiança. Olha, Novo Horizontino no ataque! Giriguidu! Gol! Do Novo Horizontino! Rodolfo, camisa número 7. A bola batida cruzada da direita, atravessa toda a frente da pequena área. Rodolfo, ele chega para empurrar para o fundo do gol. Na boa chegada da equipe do Novo Horizontino. Bola trabalhada mais uma vez. E olha só quem fez o cruzamento, hein? Luizão, o zagueiro que estava lá no ataque. Não, era o Vagninho, né? Vagninho ali no ataque para fazer a bola cruzada. E o Rodolfo chega para estufar a rede a 7 minutos deste segundo tempo. Faz 1-0 Novo Horizontino. Lupe, deu Ziriguidum. Ziriguidum para a equipe do Novo Horizontino. Jogada que começou com o Marlon. Ele abriu para o lado direito para o Vagninho, que bateu cruzado. O Léo Santos dava condições para o Rodolfo, que saiu por trás da defesa do Guarani, se atirou na bola e mandou pro fundo da rede. Rodolfo, que entrou no intervalo do jogo, balança a rede no Jorge Ismael de Biasi. Tá no placar do Jorjão, Novo Horizontino 1, Guarani 0. 1-0, Novo Horizontino tá ganhando. E o Novo Horizontino que batalhou o primeiro tempo todo para fazer o gol, não conseguiu, esbarrou na defesa do Guarani, meia que atabalhoada ainda, mas conseguiu se segurar, mas no segundo tempo, logo a 7 minutos, Gabi. Castigo e lição para a equipe do Guarani, né? Eu tinha acabado de falar, o Guarani não finaliza, o Guarani toca a bola no campo de ataque, não tem fome, não faz o gol. E aí o Novo Horizontino no ataque seguinte, o que o Vagninho faz? Chuta pro gol, o Rodolfo tá na segunda trave e coloca pro fundo das redes. Merecido, o Novo Horizontino tentou o primeiro tempo, continuou. O segundo tempo é uma extensão do primeiro tempo, só dava Novo Horizontino, tirando aquela oportunidade que o Guarani não finalizou, foi pro ataque. O Léo Santos dava condição no meio da área, não estava bem posicionado, e aí o Rodolfo, em condições, coloca o Novo Horizontino. Guarani precisa atacar, precisa jogar e precisa finalizar a partir de agora. 8 minutos e 50 de bola rolando, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Guarani com o Lucas Araújo ali à frente da grande área, rola a bola pela esquerda, se apresenta o Helder, perto da canhota, faz o levantamento na área, desde de cabeça, pega o goleiro. O Regis subiu não, na verdade ele nem subiu, ele estava no gramado, os pés do gramado, fez o cabeceio, mas saiu fraquinho. O Jordi botou ordem na casa do Novo Horizontino, Lupe. Não precisou fazer tanto esforço o Regis para cabecear a bola, só que a cabeçada saiu fraquinha. No centro do gol, o Jordi fez a defesa, Novo Horizontino tá na frente, 1-0, Rodolfo marcou. E vem pro ataque com o Marlon, encontrou a chegada do Raul Prata pela direita, invadiu a área, pra cima dele tem marcação, fez o quarto do primeiro lance, o Helder, a bola voltou, ali com o Neto Pessoa, faz o cruzamento, joga na área, passa pelo Rodolfo, sobra lá do outro lado com o Matheus Bueno, toca na bola ali com o Heitor, faz o passe com o Camacho, devolve no Matheus Bueno, vai tentando sair da equipe do Guarani, lançamento foi feito ali no meio do caminho, o Marlon do Guarani deu uma canelada, o Marlon chegou do Novo Horizontino cometendo a falta, é Marlon sobre Marlon. E a bola tá parada, Lupe. E é falta a favor do Guarani. O Marlon, que entrou no intervalo do jogo, faz uma expressão de dor ali, mostra, né, uma expressão de dor, mas aparentemente tá tudo bem com ele. O Marlon, que fez a falta, também arruma ali os meiões. Falta pro Guarani, que perde 1-0. Eu não sei se se eu falar falta de vontade, acho que eu estou falando um pouquinho pesado. Mas parece que falta vontade de ganhar do Guarani. É apatia, né? É um time apático. O time, exatamente. É isso. Então, falta essa vibração, falta a vontade de vencer, falta a vontade de fazer gol, de finalizar. Precisa de mais. Os jogadores que estão representando essa camisa precisam se doar mais para conseguir este empate e a vitória. Exatamente. Você vê o Novo Horizontino, que mesmo ganhando por 1-0... A postura dentro do gramado é muito diferente do Guarani, né? Muito diferente. Então, é aquela vontade de ganhar do Novo Horizontino é muito maior do que a do Guarani. E, Cabela, o Fábio Chaib me lembra agora, juntando com o Campeonato Brasileiro da Série B, porque pro torcedor, é o Guarani que tá em campo. Então, a gente conta assim, 15 jogos, uma vitória.
Então foi reta final de Série B decepcionante, isso já carrega, porque muitos desses jogadores estão ainda este ano, 15 jogos, uma vitória só. Início ruim de Campeonato Paulista e um final de Série B idem. Muito bem. Mexe. Vai mexer no Novo Horizontino de novo, né, meu caro Lupe? De novo, saiu o Raul Prata, 22, lateral direito, para a entrada de um outro lateral. William Lepo, camisa número 97, o Lepo tá no jogo. Vem bola para ataque do Bugrão, lançamento feito ali pela esquerda. Tem a marcação do Chico, toca de cabeça na bola, bota para fora, escanteio para o Guarani, é pelo lado esquerdo. O Regis vai correndo lá para fazer o cruzamento, mas tem que avisar o Regis para não cruzar igual ele fez aquela falta, viu, Lupe? É, porque senão fica fácil para a defesa do Novo Horizontino. O cruzamento baixo no primeiro pau é fácil para o time que faz a defesa. O Marlon foi inteligente nesse lance. Escanteio pro Guarani, Regis na bola. Tá lá o Regis, de perto da canhota pro levantamento. Primeiro do jogo pra equipe do Guarani, faz o levantamento forte. É 8 ou 80. É 8 ou 80. Ou é muito aí vai perto, ficar difícil. É muito fraco, é muito forte. Não tem meio termo, né? Vem Novo Horizontino, vem pro ataque, carrega a bola. Neto Pessoa recebe pela meia direita. Tem ali pela meia o Marlon. Neto Pessoa vai carregando, faz a finta, toca do lado, fez a tabela. Fez a tabela com o jogador do Guarani. A bola voltou com ele na batida. A zaga corta. Foi prensado na hora H ali para fazer o corte da equipe do Guarani. Voltou a bola com o William Farias. Lançamento na ponta direita. Chegou por ali para receber o Vagninho. Devolve, Luizão, domina, carrega, meia direita. Tem a marcação de longe. Luizão dá uma penteada na bola, toca do lado com o Marlon. Marlon joga pela meia, trabalha com o Neto Pessoa. Pega mais uma vez a zaga do Guarani para fazer o corte. A bola sai jogando o Bugrão ali pela meia. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos e 50 de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Jorge Ismael de Biasi, 7ª rodada, Campeonato Paulista. Placar CBN, tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Novo Horizontino! 1 pra equipe do Novo Horizontino, Fábio Scheib. Central da Bola. Polêmica já para o clássico de quarta-feira pela 8ª rodada do Paulistão. O Santos, de forma oficial, divulgou uma nota nesta noite contestando a escalação da árbitra Edna Alves Batista para comandar o duelo contra o São Paulo no Morumbis. O Peixe cita erros graves no passado e lembra o duelo de 2022 contra o Tricolor, quando Edna não marcou 2 pênaltis. À época, a Federação Paulista reconheceu a gravidade dos erros. Futebol Globo CBN. Coitada da dona Edna, hein? Puxaram a orelha dela lá, hein? Meu Deus. 13 minutos e 40 deste segundo tempo. 1-0, Novo Horizontino tá ganhando. Novo Horizontino está jogando ali com o Luizão. Toca na bola pela meia. William Farias devolve com o Luizão, que bota no campo de ataque. Vem o Tigre. Lançamento feito. Chega para fazer o corte e botar para fora o Lucas Araújo. Arremesso é manual para o Novo Horizontino. Ali pela direita. Tem pressa. Lepo já faz a cobrança. Faz o arremesso. Recebe de volta. Protege. Tenta o lançamento. Bola batendo no zagueiro. Voltou com ele. Faz a pressão. Recupera a bola. Devolve. Vagninho com ela na ponta direita. Vem cruzamento na área. Sobra de bola na entrada. Neto Pessoa dominou. Devolveu. Vagninho ajeitou. Adiantou demais a bola. Pablo Tomás chega para fazer a roubada, fica com ela, mas tá apertadinho ali no escanteio. Gira o corpo, joga em cima do Vagninho. Ela vai para fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Pois não, Lupe? E o assistente marcou e o tiro de meta com tanta vontade, mas tanta vontade que quase acertou a bandeirinha no Pablo Tomás quando ele corria para voltar ao sistema ofensivo de jogo. Será que ele não queria acordar o Pablo Tomás? Pode ser. Ô, Cabela, e o Guarani segue dando muito espaço pro Novo Horizontino, toca a bola com muita tranquilidade no campo de ataque, então a marcação do Guarani, o sistema defensivo é muito ruim. Sempre tem alguém do Novo Horizontino bem posicionado, a segunda bola, o rebote, sempre fica para a equipe mandante, a transição do Guarani ainda não tá funcionando, então é um início de segundo tempo ruim. O Guarani vai tentando se ajustar em campo, tá perdendo o jogo, 1-0, resultado horrível pro Guarani neste momento do Campeonato Paulista. Como o Fábio Scheib já lembrou, é o 7º jogo, depois disso vão faltar só 5. O Guarani com 4 pontos, ele tem apenas 1 a mais do que o Lanterna Santo André. Então fica complicada a situação do Guarani. Toca a bola mais uma vez. Não, Santo André foi a 4 hoje, é isso? É isso, Fábio? Não, o Santo André continua na lanterna com 3 pontos, igualou a Portuguesa. A Portuguesa tem um jogo a menos ainda no campeonato. O Guarani tá 1 ponto da zona de rebaixamento. Exatamente, está 1 ponto da zona de rebaixamento. Enfrenta o Santo André na próxima rodada, né? Olha a importância. Direto.
complicado. 15 minutos e 40, toca a bola a equipe do Novo Horizontino ali com o Luizão. Ele fez o passe do lado com o Marlon encontra aberto pela direita o William Farias, que fez o passe pro Vagninho, meia direita, já recebeu, dominou, encontrou o William Lepo ali pela direita, pintou o cruzamento da grande área, desvio de cabeça! Giriguidu! Novo Horizontino. É do Tigre de Novo Horizonte. Ele de novo, Rodolfo. O camisa número 7 antecipou bem demais a zaga da equipe do Guarani. Fez o desvio de cabeça no canto direito do Vladimir. Estufa a rede, deu Ziriguidum, faz 2-0 o Novo Horizontino, Lupe. E o Novo Horizontino entra como quer na defesa do Guarani, tocando bola com paciência, tranquilidade. E foi assim que o William Lepo, camisa número 97, recebeu a bola com tranquilidade. Levantou a cabeça e fez o cruzamento pro Rodolfo. Antecipar a defesa do Guarani, mandar no canto do goleiro Vladimir. Rodolfo marca o segundo gol dele no jogo, o segundo do Novo Horizontino na partida. Tá no placar do Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 2, Guarani 0. É, o Bugrão toma o segundo gol do Rodolfo. Rodolfo que entrou no jogo pra mudar o jogo, hein? Pra mudar a história do jogo, que vinha no empate amarrado no primeiro tempo. O Novo Horizontino bateu, não conseguiu marcar. Guarani se segurou, mas o Rodolfo entrou, meu caro Gabi Castro, e botou a bola pro fundo do gol já 2 vezes. E eu tinha acabado de falar, Cabela, que o Guarani dá muito espaço, que o Novo Horizontino toca com facilidade, que sempre tem alguém livre, que o rebote, que a segunda bola é do Novo Horizontino. E aí o que acontece? O Novo Horizontino toca a bola, a marcação do Guarani tá distante, sistema defensivo não se encontra. Bola aérea e o Rodolfo, que é bem menor do que o Léo Santos, antecipa o zagueiro bugrino e consegue fazer o cabeceio 2-0 com merecimento. É um Guarani perdido em campo, que não se encontra, defensivamente mal, não tem meio campo, não tem ataque. Partida horrorosa, 2-0 com méritos para o Novo Horizontino. Vem Novo Horizontino mais uma vez pra cima, Marlon faz a abertura lá pela esquerda, Barcelos, cruzamento na área, Léo Santos sobe de cabeça pra fazer o corte, briga por ela, Rodolfo, toca na bola, sobra com Barcelos, ajeita na linha de fundo, cruzamento da área, Léo Santos de novo sobe pra fazer o corte. A bola tá viva ali, subiu, desceu, sobra lá pela direita, tenta sair jogando a equipe do Guarani com Marlon. Lançamento feito, mas cortou ali no meio do caminho. O Chico bota pra fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, campo defensivo. O que é mais estranho em tudo isso, Gabi, desses 15 jogos, 15, né, que o Fábio Chaves acabou de dizer? 15 jogos. Só tem uma vitória em 15 jogos. Só que antes desses 15 jogos, lá na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani apresentava um futebol que chegou a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro. E daquele momento, despenca. Envolvente, né? Um jogo diferente, gostoso de ver, vistoso. Poderia ter brigado pelo acesso. Exatamente. Mas ali parece incrível, né? Mas quando ele chega, ele passa uma noite ou duas, se eu não me engano, na liderança, e depois foi novamente ultrapassado pelo Vitória, mas dali pra frente acabou o Guarani. É isso, né? Até acho que não teria equipe pra brigar pelo título, mas pelo acesso sim. E aí é uma queda de rendimento na reta final da Série B. O início de Campeonato Paulista também foi muito ruim, com muitos problemas. Teve a lesão do Pegorari, tem uma troca no gol. Aí tem a desconfiança diante do Douglas Borges, vem um terceiro goleiro que é o Vladimir, vai tentando encontrar ainda uma dupla de defesa, tem mudança no meio campo, tem lesão do Bruno Mendes, tem lesão do Derek, então olha quantas coisas aconteceram com o Guarani. O técnico Humberto Louser na época não conseguiu encontrar a formação. Rodrigo Leitão hoje, de fato, teve pouco tempo, né? Colocou uma equipe para tentar fortalecer o meio-campo, que não aconteceu. E o Claudinei agora, que já está em Novo Horizonte, assistindo do camarote, sabe que vai ter muito problema para poder encontrar uma formação, uma equipe, uma motivação, uma postura diferente. Então o Guarani vai ter muito trabalho em pouco tempo para conseguir evitar esse rebaixamento. Mexe! Vem Novo Horizontino, segura aí, Lupe, porque vem com o Neto Pessoa pela direita, ele faz o break, ajeita a bola, perna da canhota, rola à frente da grande área, se apresentou bem, o William Farias bateu de fora para longe do gol. Mexeu o Guarani, Lupe. Mexeu 2 vezes o técnico interino Rodrigo Leitão. Lucas Araújo foi embora para a entrada do 19, João Vitor. João Vitor com a 19 está no jogo na vaga do Lucas Araújo, e também saiu Camacho com a 14 para a entrada do Chay, camisa 10,
Chay com a 10 está no jogo, o João Vitor com a 19 também. O Camacho, todos os jogos praticamente nesse tempo, né? Com 20 do segundo tempo, 25, é substituído. Não tá aguentando, não tem um abacaxi que aguenta os 90, né? Todo jogo é substituído. E as mexidas aí, meu caro Gabi Castro? Poderia ter tirado qualquer um, poderia ter tirado o Matheus Bueno, que já tem amarelo, poderia ter tirado o Regis, que não segura a bola, não arma, não tá fazendo nada, o camisa 78. Escolheu o Lucas Araújo, partida ruim, dando muito espaço no meio campo, coloca então o João Vitor atacante, então há uma mexida tática, e aí do Camacho também é um jogador de meio campo, o Chay ofensivamente é superior, coloca a equipe mais à frente o Rodrigo Leitão, vamos ver se o Guarani consegue ter uma presença maior ofensivamente, só que com isso abre mais espaço para o Novo Horizontino também. Escanteio é para o Novo Horizontino, vem bola para a grande área, levantamento feito ali pelo meio, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte e tenta sair jogando todo fechadinho, Novo Horizontino, a bola sobra com Pablo Tomás lá pela direita, ele escapa da marcação do Marlon, carrega o Guarani do campo de ataque, tem dois jogadores para cima dele, ele tenta a finta, a marcação é forte, perde a bola. Recupera Danilo Barcelos, recua lá com o goleiro Jordi, deu um bico na bola, joga para fora do campo. Pois não, Lupe? E manda um grande abraço, o pessoal lá de Araraquara, tá sintonizado na CBN através do YouTube. Marquinhos Chocchini, nosso companheiro de imprensa. Grande Marquinhos. Setorista da Ferroviária, mandando um abraço para toda a equipe. Lupe nas reportagens e Cabelo na narração, sucesso com certeza, grande abraço a todos. Grande Marquinhos, abraço pra galera lá sempre ligado na transmissão da CBN. Vai tocando a equipe do Bugre no campo de ataque lá pela direita, hein? Já faz o domínio, puxa pela meia, vem chegando ali o Guarani, o Heitor tava no lance, toca na frente, o passe é feito pro Chay lá do lado direito, ele tenta uma finta. Seria até bonito se ele tivesse acertado, né? Mas a bola foi para fora. O arremesso é manual que favorece a equipe do Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Fala, Fábio. A gente tá falando da situação do Guarani, né, Cabela? Mas tomar liberdade aqui para falar do Novo Horizontino também. Então fale. Essa vitória do Novo Horizontino é muito importante pro Tigre. O Tigre está assumindo a segunda colocação do grupo D. Tá chegando a 12 pontos, um a menos que o líder São Paulo, passando o São Bernardo, que tem o mesmo número de pontos, mas o critério de desempate, o Novo Horizontino leva vantagem. Então o grupo D tem São Paulo 13, Novo Horizontino 12, São Bernardo 12 e Botafogo 8. Tá aí, portanto, escanteio para a equipe do Novo Horizontino, é pela direita que vai chegando o Tigre de Novo Horizonte. Mais uma vez chega o Novo Horizontino para cima do Guarani, que não se encontra em campo. O Guarani não consegue passar do meio campo. Escanteio é para o Novo Horizontino, é pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na área. Vai Bugrão para cima do Tigre. Escanteio para o Novo Horizontino, é pela direita, vai pintar levantamento para dentro da grande área. Todo mundo lá, Barcelos na cobrança, perto da canhota, levantamento, segunda trave foi lá, Vladimir se estica, dá um soco na bola, ela sobra com Rodolfo, lá pela esquerda ele só acompanha, a bola vai para fora, arremesso manual para o Novo Horizontino. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, chegamos a 24 minutos de bola rolando, segundo tempo, placar da CBN tá assim, ó, Guarani 0, Novo Horizontino 2 para a equipe do Novo Horizontino, Fábio Scheibe. Central da Bola. E o carnaval já acabou para Neymar. Após 4 meses, Neymar está de volta à Arábia Saudita. O atacante do Al Hilal seguirá tratamento da grave lesão no joelho no clube saudita. Hoje ele foi recebido com flores e com carinho de alguns torcedores que estavam no aeroporto. Ele estava no Brasil desde outubro, quando se lesionou na partida da seleção brasileira. Guarani tocando a bola no campo de ataque ali pela esquerda, bota a bola à frente da grande área, recebeu bem por ali, Matheus Bueno girou de um lado, de outro, buscou espaço, deu um tapa na bola, lá pela direita, Léo Santos vem para o campo de ataque, encontra aberto o Heitor, lá na ponta direita, recebeu, dominou, encarou a marcação, voltou o Matheus Bueno, fica com ela ali pela meia, ele vai buscando espaço, aí o toque de 25 minutos deste segundo tempo, inverte a jogada, lado esquerdo, João Vitor, recebeu, dominou, ajeitou, perna direita, cruzamento da área, sobe a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte, ela sobra com o Marlon, em velocidade a equipe do Novo Horizontino, bola enfiada entre os zagueiros, ali para a chegada do Neto Pessoa, bola recuada com o Vladimir, sai tocando o lado, Márcio Silva vem com ela, recebe, perde a canhota, volta pela meia, trabalha a equipe do Guarani na saída de bola ali no meio, quem veio buscar o jogo ali para consertar foi o Heitor. Léo Santos toca na bola lá pela direita, trabalha com o Marlon, já no campo de ataque mais uma vez, vem buscando, Chay, toca na bola,
O Marlon chega por baixo, o zagueirão bota para fora, arremesso é manual, que favorece mais uma vez a equipe do Guarani no campo de ataque. Já foi feito arremesso, hein, Chay, fica com ela, protege a marcação, vem para cima dele, dominou, girou, encontrou aberto lá pela direita, mais uma vez a chegada da equipe do Guarani, o Marlon, toca na bola, Matheus Bueno, tenta a finta, bola espirrada, Chay, fez o domínio, tem jogador do Guarani, ficou caído, lançamento pro João Vitor, na grande área, lado esquerdo, dominou, devolveu mais atrás com Regis, pintou, levantamento para ninguém. Com o peito, Danilo Barcelos faz o domínio, recua ali com o goleiro, fica com ela, o goleiro da equipe do Novo Horizontino, Jordi. E tem jogador caído, parece que é o Marlon que ficou caído ali no lance, viu, meu caro Lupe? É lá do lado direito, né? É o Pablo Tomás que tá caído, ele coloca a mão no rosto. E esse cruzamento que o Regis jogou a bola no peito do jogador do Novo Horizontino era pra Pablo Tomás tá por ali, só que ele tava caído lá atrás, no campo de ataque. Esqueceram de avisar o Regis. O Regis colocou a mão na cabeça, fez uma cara de poucos amigos e o Guarani está perdendo. 2-0 pro Novo Horizontino, 2 gols do Rodolfo. Vai ter mais trocas daqui a pouco nas equipes. Daqui a pouquinho tem mais mexida nas equipes de Guarani e Novo Horizontino. Estamos com 26 minutos e 50 deste segundo tempo, pois não, Gabi? E é um retrato do Guarani, né? Desligado, falta atenção. Como é que o Regis me cruza uma bola sendo que não tem absolutamente ninguém? Não tem mais o Derek, saiu lesionado. O Bruno Mendes está lesionado também. O Guarani não tem centroavante. Não adianta cruzar na área, não tem ninguém. Então essa jogada de linha de fundo não interessa mais ao Guarani. Esse cruzamento ele só vai servir num escanteio, numa falta. Dificilmente ali o João Vitor, que nem estava na bola, o Pablo Tomás nem estava na bola, vai conseguir ganhar. Então o Guarani precisa entender que sem um centroavante é o chute de fora da área, é uma jogada bem trabalhada, você precisa entender a característica do jogo, mas parece que até agora o Guarani não entendeu. Mexe. Vai lá, Lupe. As duas mexidas no Novo Horizontino. O Vagninho, camisa número 30, saiu para a entrada do Gênison com a 91. E também saiu o Neto Pessoa, atacante, camisa número 9. Entrou o Luca, camisa 11, aquele mesmo, que foi artilheiro da Série B pela Ponte Preta, também passou pelo Corinthians, estava fora do Brasil e voltou para o Novo Horizontino. Luca com a 11 está no jogo. Guarani no campo de ataque, lançamento foi feito direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Novo Horizontino. Vamos chegando a 28 minutos deste segundo tempo, tá 2-0 para o Novo Horizontino, 2 gols do Rodolfo, hein? 1-7 e o outro a 16 minutos, ambos na segunda etapa. O Novo Horizontino vai batendo o Guarani até aqui. E o Guarani não consegue esboçar uma reação, né? Não consegue. Nem o esboço, né, Gabi? Nem com as mudanças. O que mudou um pouquinho, mas de nota 2 foi para 2,5, é que com o Chay, a movimentação melhorou um pouquinho do sistema ofensivo, ele consegue carregar um pouco a bola, mas muito pouco, não tem para quem tocar, falta atacante, então o Guarani ele tem problemas ofensivos. Lançamento feito pro ataque. Ih, rapaz. Sozinho, hein? Se machucou, me parece que é o Márcio Silva. Ele caiu, parece que se machucou sozinho. E a mão. Ele escorregou. Teve pisão. O jogador do Novo Horizontino pisa na mão do zagueiro do Guarani. Aí é o acidente de trabalho, né? Porque ele dá o carrinho, a mão fica no gramado, o jogador do Novo Horizontino pisa na mão do 44, Márcio Silva. A cena foi forte, mas ele já tá de pé, aparentemente tá tudo bem com ele. Tanto é que o departamento médico entrou em campo, mas já tá indo embora. E dói, hein? Dói. Cravo da chuteira, não. Dói. Muito. Arremesso manual pro Novo Horizontino ali pela direita, vem bola pra grande área. 29 minutos e meio, vai se ajeitando ali o Lepon para fazer a cobrança. Tem mais atrás o Marlon, tem Luca ali à frente dele, lá na área tem o Gênison, ele joga para a grande área, teve desvio no primeiro pau, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, a bola volta aqui pertinho da lateral do campo com o Marlon, já fez o passe curtinho, fez a tabelinha, recebe de volta, bola mais atrás com o Luizão, rapidamente já fez o passe com o Renato Palme, encontra aberto o Barcelos lá pela esquerda, não encontra não, a bola foi direto para fora, arremesso é manual para o Guarani. E é interessante, Gabriel, olha o Novo Horizontino, a troca de passe é muito rápida do Novo Horizontino. Eles tocam bem e rápido. Tem entrosamento, é uma equipe muito bem treinada pelo Eduardo Batista, é bem posicionada em campo, sempre tem segunda bola, sempre tem rebote, cada um sabe onde está em campo o atleta, então muito bem o Novo Horizontino diante de um Guarani desorganizado, não é à toa que vence por 2-0, dominando completamente o jogo. E o Eduardo Batista faz tempo que tá lá, não é? Sim. Faz tempo que tá lá no Novo Horizontino já. Quase conquistou acesso ano passado, né? Chegou a flertar com a Série A durante
bons minutos, mas na reta final daquela última rodada acabou ficando fora. Vem mais uma vez Novo Horizontino para o campo de ataque, bola rolada ali pela intermediária, se apresentou bem por ali, veio pro ataque, Rodolfo estava ali, ó, fez um passe na direita, recebeu por ali o Lepo, vem cruzamento, teve desvio no meio do caminho, ela parou no peito do jogador do Guarani que sai jogando ali pela intermediária, bola pelo lado esquerdo. Tenta sair, joga errado, Luizão fica na sobra, tenta o toque, recupera, Regis faz domínio, deu um tapa na bola, lançamento feito no ataque para o Pablo Tomás, mas a bola recuada lá para o goleiro Jordi, que bota ordem na casa da equipe do Novo Horizontino. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 31 minutos e 20 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Novo Horizontino 2 vezes Rodolfo. Fábio Scheibe. Central da Bola. Hoje mais cedo no ABC Paulista, empate entre Santo André e Palmeiras por 1-1. Na quarta-feira tem a abertura da 8ª rodada. Ituano e Mirassol, São Paulo e Santos, Botafogo e Corinthians. E com total cobertura CBN, em Bragança Paulista tem Bragantino e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. 32 minutos, vem Novo Horizontino, Lepo no cruzamento na área, a bola tá viva ali pelo meio, chega o zagueiro do Guarani para fazer o corte, bola chega para o campo de ataque, de cabeça o Pablo Tomás toca no Regis, devolve para Pablo Tomás, bota a bola lá pela direita, lá do outro lado o Marlon, ele corre para fazer o domínio no gramado, fez o break na frente do Chico, toca no Regis, domina, devolve na direita, se apresenta por ali o Heitor, preparou o cruzamento, vem bola para a grande área no meio, sobe Jordi para fazer a defesa e botar ordem na casa do Novo Horizontino, fica sentindo o goleiro, ele acabou se chocando ali na saída da área, da pequena área, ele acabou se chocando com o Pablo Tomás, Lupe. Na busca pelo espaço, né, o atacante do Guarani buscava ali o ataque, mas o Jordi saiu com força, né, e o goleiro, ele foi como se fosse um trem sem freio. Em 2 momentos fez a defesa, só que acabou levando a pior o goleiro da equipe do Novo Horizontino, que tá caído, só que o Pablo Tomás também tá caído, ou seja, o jogo tá parado mais uma vez. Pois é, ambos caídos ali na área, departamento médico do Guarani e do Novo Horizontino em campo, os dois ali para atendimento dos atletas que estão no gramado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ali, departamento médico continua atendendo ali. O Pablo Tomás já vai se levantando. O jogador, goleiro Jordi, também já vai se levantando. Tá tudo bem com eles. Uma aguinha ali. Aquela aguinha abençoada, né, Gabi? Já bota a ordem ali, vai todo mundo voltando ali, né, Gabi? Exatamente, e mais uma escolha errada, né? Eu cito novamente aqui o Guarani explorando a questão do cruzamento, o Pablo Tomás lutando ali contra o Luizão, contra o Chico, contra o goleiro Jordi, então são 3 zagueiros, mais o goleiro que já é alto com o braço, então óbvio que o Pablo Tomás não ia ganhar essa bola, e aí houve o choque, então há perda de tempo, então escolhas erradas e o Novo Horizontino vai se beneficiando porque o relógio está a favor da equipe mandante. 34 minutos deste segundo tempo, vem para o campo de ataque ali o Gênison com ela, toca na bola, fez a tabelinha com o Barcelos, recebe de volta o Gênison. Não conseguiu o domínio, o Chay chegou, bateu a carteira dele na recuperação de bola da equipe do Bugre, sai jogando lá pela direita com o Matheus Bueno, vai programado, pede falta, o árbitro anota, é falta para o Guarani, já cobrado, lançamento feito pro lado esquerdo pro Helder, recebe, faz o domínio, fez a tabelinha ali com o João Vitor, devolve no Regis, em cima da linha divisória do campo, bota a bola pelo lado esquerdo mais uma vez ali com o jogador que é o Helder, devolve a chegada do João Paulo, recua lá atrás com o Léo Santos para começar de novo. Parece que vem Anderson Leite ali na equipe do Guarani, é isso, né, Lupe? Camisa número 5 já tá prontinho ali para entrar no jogo. É a última mexida do técnico Rodrigo Leitão, interino, e único jogo dele hoje nesse campeonato, porque próximo já deve estrear, já estreia quinta-feira já, Lupe? Se a documentação for regularizada até na quinta-feira, momentos antes da partida, ele pode ficar no banco de reservas e comandar o Guarani. Toca a bola mais uma vez o Novo Horizontino, faz a abertura pela direita, muito forte. Bola para fora, de graça, o arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani, que vai mexer mais uma vez e pela última vez vai mexer a equipe do Bugre, meu caro Lupe. Já foram 4 trocas, né? E agora o Leitão ele faz a última. Saiu o Regis, 78, entra o camisa número 5, Anderson Leite, que era homem de confiança
do técnico Humberto Louser. E agora vai ter que novamente conquistar o espaço sob o comando do Claudinei Oliveira. 5. Anderson Leite está no jogo na vaga do Regis. Regis foi embora. Tá descansando o Regis, o Guarani vem pro ataque, lá pela direita, vem carregando, Marlon com ela, botou na frente o Chay na área, chegou Chico, era Chico e Chay. Chay e Chico deu melhor pro Chico, a bola foi pra fora, tiro de meta. Regis foi descansar. Gabi. Maldosos dirão que tá descansando faz tempo, viu, Carlos Cabelo? Não fez uma boa partida, né? Mais uma vez o Regis. O Rodrigo Leitão até tentou colocar Chay e Regis para ver se saía alguma tabela, se acontecia alguma coisa, mas absolutamente nada. Partida muito ruim do camisa 78. É verdade que fica difícil o Regis acionar alguém porque não tem atacante, mas uma partida muito ruim do meia do Guarani, como de todo o sistema ofensivo, né? Não viu o João Vitor sair do banco, não fez uma finalização, absolutamente nada até agora. Pablo Tomás corre, mas também não consegue chegar em nenhuma. Marlon também, então fica muito difícil, né? Um meio que não funciona e é um ataque também inoperante. Tem os últimos minutos, a gente tá vendo o Guarani tentando algumas jogadas, quem sabe aí não faz um gol e não entra na partida. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas com 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Bola foi pra fora, o árbitro anotou a falta para a equipe do Guarani, é lá pela direita, viu, Lupe? E é bem pertinho do assistente de número 2, é uma falta que leva perigo, porque os grandalhões do Guarani já estão posicionados dentro da área. Tá lá o Márcio Silva, tá o Léo Santos, tá o Anderson Leite e é o Chay quem arruma a bola para a cobrança da falta. Campo de ataque lado direito do Guarani. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. É falta para o Guarani, Chay tá na cobrança. Vai fazer o levantamento que vem para dentro da grande área, 37 minutos e 40. Autoriza o árbitro, levantamento, marca do pênalti, sobe Jordi. Ele deu um soco na bola, tira o perigo de lá. Ela sobra com o Matheus Bueno. Faz o domínio, toca do lado, o Heitor chega por ali, devolve lá pela direita, se apresenta mais uma vez a batida de fora da área, do bate e rebate, sobra de bola com o Pablo Marçal, fez o passe, Marlon tenta a finta, sobrou com ela, lá na direita, vem cruzamento da área, Luizão, ele se estica para fazer o corte e aperta o Guarani, sobra de bola com o João Vitor, faz a abertura pelo lado esquerdo, trabalha com o Helder, pinta o cruzamento, chega mais uma vez a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte, já sai jogando em velocidade, briga por ela, por baixo, rasga o Márcio Silva, a bola vai pra fora, o jogador do Novo Horizontino ficou caído, viu, Lupe? Tá caído, né? Até pra valorizar um pouquinho, né? O Novo Horizontino vence por 2-0, pra acalmar um pouco ali o lance na dividida com o Márcio Silva. O jogo tá parado, o jogador do Novo Horizontino tá caído e o Pablo Tomás ainda não acredita na chance que acabou perdendo depois de uma bola que ele poderia ter finalizado, mas resolveu tocar pro lado. Pois é. E o nome do Pablo Tomás apareceu ali. Entre os mais votados como o melhor do jogo. Ah, mas é porque precisava ter um do Guarani, né? Porque assim o Rodolfo apareceu como primeiro, fez os 2 gols. Isso. O Marlon e o Pablo... Protocolar, né? Protocolar. Pablo Tomás. Tomás, isso. Não Pablo Marçal. Eu falei Marçal? Falei. Mas... Que beleza, hein? É que o jogo ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. E a gente até atrapalha, né? Pablo Tomás. E tem jogador do Novo Horizontino saindo contundido ali, que não consegue andar, é o Lepo. É o Lepo, que deu assistência pro segundo gol do Rodolfo no cabeceio, ele precisou deixar o campo. Eu até falei que ele tava controlando um pouquinho o jogo, esfriando, mas não. Preocupa ali o departamento médico do Novo Horizontino, a saída do Lepo, tem mais uma mexida, o técnico Eduardo Batista. 39 minutos e meio deste segundo tempo, 2-0, Novo Horizontino tá ganhando, sobe a bola ali pela meia, Chay de cabeça, toca nela, faz a abertura pelo lado esquerdo com o Helder, ajeita a bola, coloca no gramado, Chay vem buscar o jogo aqui pela esquerda, carrega, breca, protege, rola do lado, trabalha a tabelinha ali com o João Vitor, que devolve no sistema defensivo com o Matheus Bueno, devolve no Chay, mais uma vez o toque era feito pro João Vitor. Antecipa-lhe a marcação, quem chegava era o William Farias para fazer o corte e jogar para o campo de ataque. O Rodolfo chegou ali para cima do Márcio Silva, era Márcio Silva e Léo Santos, os dois zagueiros do Guarani correndo para o mesmo lado ali. E o árbitro manda fazer a cobrança do arremesso manual, tá olhando ali, parece que vai ter a substituição na equipe
do Novo Horizontino, que acho que não vai dar pro Lepo não, viu, Lupe? Ele ainda tá ali, mas o departamento médico já volta pro banco de reservas, né? O Eduardo Batista pede um pouco de calma, pede ali atenção em relação ao Lepo para saber se ele vai ter condições ou não de jogo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados de bola rolando, segundo tempo de jogo. 7ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Novo Horizontino! 2 pro Novo Horizontino. 2 vezes o Rodolfo marcou, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. Declarações fortes de um hermano sobre a atual situação da seleção brasileira. Fã declarado da Amarelinha, o argentino César Luiz Menotti, treinador campeão mundial com a Argentina em 78, disse hoje que o futebol brasileiro vive uma decadência futebolística enorme. Menotti ainda disse que dá vergonha o que acontece com o Brasil e lembra a época maravilhosa da seleção no passado. Novo Horizontino vem pro ataque, Rodolfo domina, recua. Começa de novo ali com o Chico. Zagueirão vem pro ataque, tem muita pressa não, recua mais um pouquinho. Com o Renato Palme, que encontra o Luizão pela direita. Fala, Lupe. Público total no Jorge Ismael de Biase, 2.093 torcedores. 2.093 torcedores, público total lá no Jorjão, renda R$ 42.275. Recupera a bola a equipe do Bugre, vem pela meia com o Chay, tenta botar velocidade, faz abertura lá pela direita, passa por todo mundo, sobra com o Marlon do Guarani lá na direita, preparou o cruzamento, forte demais. Tava sozinho ali na segunda trave, o jogador do Guarani que chegava ali na cobertura, passa por todo mundo, ninguém pega na bola, só arremesso manual e o Guarani desperdiça mais uma descida, meu caro Antônio Lupe. A tentativa ela foi boa, né? O cruzamento pelo lado direito do Marlon, camisa número 8, que entrou no segundo tempo, só que ele pegou muito forte na bola. O Anderson Leite estava no segundo pau, mas ele nem ameaçou subir na bola. Remessa manual para a equipe do Novo Horizontino, tá ali o Lepo, não tá mancando, tá tudo bem ali com 97 da equipe do Novo Horizontino. Reta final de jogo no Jorge Ismael de Biase, 42-40. 2-0, Novo Horizontino tá ganhando. Sobra de bola com o Guarani, já faz a cobrança rápida, tem pressa o Bugre. Vem pro ataque, Anderson Leite, joga a bola lá pela direita para a chegada do Marlon. Antes dele, quem chegou para fazer o corte foi o Danilo Barcelos, bota a bola para fora, arremesso manual para o Guarani lá pela direita. Vai se ajeitando lá do outro lado para fazer a cobrança o Heitor. Ali renta a lateral do campo para fazer o arremesso. Ninguém se apresenta, ninguém chega, vai ter troca então, já que ninguém quer cobrar, vai ter a troca na equipe do Novo Horizontino, meu caro Lupe. Renato Palme tá indo embora, 33, para a entrada do camisa número 3, o Rafael Donato. Rafael Donato, com a camisa de número 3, tá no jogo na vaga do Renato Palme. Eles que foram companheiros no Vila Nova, agora voltam a se encontrar novamente no Novo Horizontino. Renato tá fora, 33. Rafael Donato com a 3 tá no jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai trabalhando a equipe do Guarani, campo defensivo. Sobra de bola ali com o Márcio Silva, rola com o Léo Santos lá pela direita. O outro zagueiro já faz o domínio, dá um tapa nela. Quem vem para fazer o domínio sai trabalhando o Heitor. Rola a bola ali com o Matheus Bueno, despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento é feito na ponta esquerda com o joelho. O João Vitor tenta fazer o domínio, mas perde a bola. Briga por ela, recupera, domina, coloca no gramado, vai para a finta ali para cima do Luca. Toca na bola lá pela direita. Não falei o nome do Luca agora, hein? Primeira vez que eu falo o nome do Luca. Porque quando ele entrou, como já estava 2-0, e agora o Novo Horizontino só administra, né? Então pegou muito pouco na bola o atacante do Novo Horizontino. Vem mais uma vez Matheus Bueno, ali pela meio, o árbitro para o jogo, anota a falta em cima do Matheus Bueno, é falta para o Guarani, ali pela intermediária. Já cobrado, tem pressa a equipe do Guarani em 44,5. Vem lá pela direita mais uma vez com o Heitor. Rola a bola com o Marlon, pertinho da lateral, mais pela meia. Vai trabalhando, vai chegando. A equipe do Bugre, Léo Santos. Dominou. Anderson Leite tenta o cruzamento ali, tenta o lançamento pela direita, a zaga corta, briga pela bola, sobra com o Guarani, invadiu a área, brigou pela bola, chegou por baixo para fazer o corte do primeiro lance, o Chico recupera a equipe do Bugre, vem mais uma vez ali pela meia, Chay girou, bateu, explodiu na zaga, sobra de bola com o Rodolfo, que tenta buscar velocidade para o contragolpe da equipe do Novo Horizontino, vem pro ataque lá pela esquerda, vem carregando o Chay, vai chegando na cobertura, Rodolfo faz o domínio para cima do Léo Santos, vai lá na linha de fundo, o corte é feito. Último toque do jogador do Novo Horizontino, a bola foi para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugre.
Toque de 45. Opa, vamos a 51, é isso, Lupe? É isso, mais 6 minutos nesta segunda etapa, menos acréscimos do que no primeiro tempo, que ele deu 7. Exatamente, tá certo o árbitro, meu caro Gabi Castro, você que fez todas essas anotações aí? Sem dúvidas, né? Porque no primeiro tempo a gente teve mais paralisações por conta das lesões do que nesta segunda etapa. Agora foi pelas substituições, então 6 minutos está de bom tamanho. Vem Bugrão pro campo de ataque, João Vitor, lado esquerdo, fez a finta, carregou o levantamento na área. Sobe a zaga para fazer o corte, ela sobra com o Marlon. Marlon já devolve ali pela meia, trabalha com o Luca. Marlon faz o domínio, vai programado, é falta nele. É falta que favorece a equipe do Novo Horizontino no campo defensivo em cima do Marlon, que não tem pressa nenhuma para se levantar, viu, Lupe? Não tem pressa nenhuma, até porque o Novo Horizontino vai vencendo e com esse resultado praticamente aí vai voltando a briga para se classificar e fica mais longe aí do rebaixamento. Ultrapassa o São Bernardo, né? Sim. Então, o grupo D fica mais junto ali a posição do segundo e terceiro colocado, e no grupo do Guarani preocupa porque o Bugre pertinho da zona de rebaixamento, 1 ponto do Santo André, com o confronto que tem na próxima rodada. Esse grupo é o grupo da Inter também? Não. O grupo do Novo Horizontino não é o grupo da Inter? Não. É o grupo do São Paulo tem 13, o Novo Horizontino 12, São Bernardo 12 e o Botafogo tem 8. Foi equilibrado. Grupo D. O grupo, hein? Foi equilibrado. São Paulo, que vinha nadando de braçado, não tá tão tranquilo já assim. Tem 2 times no cangote já. É. E lembrando, classificam-se 2. Então tem que estar esperto São Paulo também. E né? não se enfrentam, né? Para quem não tá tão familiarizado com o regulamento do Campeonato Paulista, os integrantes do grupo não se enfrentam. Vem mais uma vez Novo Horizontino para o campo de ataque lá pela esquerda. Faz o domínio, Danilo Barcelos coloca no gramado, rola do lado. O Chico vem para o campo de ataque, domina, recua lá atrás para começar de novo. Quem toca na bola lá no sistema defensivo é o Donato. Deu um tapa na bola, vem pela meia, vem participando no campo de ataque o Luizão. Chega por ali, domina, rola a bola com o Marlon. O Marlon encontra aberto lá pela esquerda. O Barcelos vai tocando a bola. Vamos a 51. Já passamos de 47. Reta final de jogo no Jorge Ismael de Biasi. É a 7ª rodada, fechando a 7ª rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Agora vão faltar só 5 rodadas para o término da fase de classificação, hein? O Guarani vai se complicando, o Novo Horizontino vai dando um passo ali em busca da classificação, vai ficando um pouquinho mais tranquilo na tabela de classificação e a equipe do Guarani preocupa o torcedor, hein? Preocupa o torcedor. Fizemos um monte de conta no intervalo do jogo, caiu tudo por água, né? Caiu tudo por água. Olha o Luizão, cruzamento na área. Chega o zagueiro para fazer o quarto e joga para fora. E São agora? 3 jogos, né, Cabela? É Santo André, Portuguesa e Botafogo. O olhar do Guarani tem que ser. E aí o que vier contra São Paulo e Bragantino é lucro, né? Na atual situação, a diferença está muito grande diante do São Paulo, mesmo sendo aqui em Campinas e Bragantino. Santo André, Portuguesa e Botafogo tem que ser 3 vitórias. Quinta-feira contra o Santo André, o primeiro confronto direto no Brinco de Ouro. 0-0. Tem que ser. Tem que ser. Não tem outra escolha. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Novo Horizontino. Trabalha ali pela intermediária. Chega na bola o William Farias. Volta a bola lá pela esquerda com o Marlon. 48-50. Vai tocando a bola mais uma vez o William Farias. Protege a bola. O Chay acompanha. Ele devolve lá na esquerda com o Barcelos, que recua para começar de novo no sistema defensivo. Tá ali com o Donato. Donato devolve lá com o Chico. Chico na perna canhota, bota no campo de ataque. Faz o trabalho para chegar no campo de ataque o Danilo Barcelos. Finalzinho de jogo. Sobra de bola com o Rodolfo. Léo Santos chega por baixo ali cometendo falta, mas a bola já havia saído lá, viu, Lupe? Já havia saído e o Rodolfo entrou com muita vontade. Além dos 2 gols, faltam poucos minutos para acabar o jogo. Ele dando bote, dando carrinho, tentando a recuperação da bola no campo de ataque do Novo Horizontino, mas agora vem Guarani. Bugrão lá pelo lado direito carrega. Marlon com ela, domina, busca o espaço, cai, pede falta e o árbitro anota. É falta que favorece o Guarani, tem pressa na cobrança, hein? Tem pressa na cobrança, sai trabalhando ali pela intermediária Matheus Bueno, encosta a marcação do Gênison, devolve na direita, Anderson Leite, rola a bola com o Heitor, já dá um tapa lá pro Marlon, lá na ponta direita, marcação do Chico pra cima dele, gingou de um lado, de outro, tentou cruzamento, tiro de meta. Se perdeu sozinho com a bola, só tiro de meta que favorece o Novo Horizontino, viu, Lupe? Na tentativa ali do ataque, o João Vitor faz um gesto ali pro companheiro, tentou, mas não conseguiu. 4ª derrota seguida do Guarani, com a confirmação desse resultado, a vitória do Novo Horizontino por 2-0. Já estamos girando o ponteiro pela última vez no cronômetro do jogo. Vai terminar o jogo
no Jorge Ismael de Biasi. Vai se defendendo o Guarani nesse finalzinho de jogo. Vem Novo Horizontino, não bica na bola, joga para o campo de ataque. Bola vai para fora, arremesso é para o Guarani. O Helder vai chegando ali para o arremesso manual. Vai tocando a bola, vai trabalhando, vai buscando mais uma vez o espaço, hein? De um lado e de outro, trabalha ali. O toque foi feito, sobra com o Gênison. Protege a bola, rola, frente da grande área. Deu um tapa nela, Marlon Chay chega por baixo para fazer o corte. E o árbitro para o jogo, vai pedir a bola. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo do Jorge Ismael de Biasi. Guarani 0. Novo Horizontino. 2 pro Novo Horizontino, meu caro Lupe. Um abraço pra você, Lupe. Valeu, Cabela. Excelente noite a você e uma boa semana. Amanhã a gente fala mais sobre essa derrota do Guarani. Abraço, Gabi Castro. Abraço, Carlos Cabela. Até a próxima. Fábio Scheibe, até a próxima. Um grande abraço, Cabela. Vem aí a Voz do Brasil. Um abraço a todos. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Barbacoa, muito além da carne.